Olá, estamos começando mais um Homecast, o podcast do mercado imobiliário. E hoje, assim, eu estou muito honrado, porque eu estou na frente de um amigo, um mentor. A gente já tem uns anos de amizade. E estou com o Enio. Para quem conhece, Enio, filho da Enfio. Então, cara, antes de tudo, eu quero te agradecer, porque eu sei que isso é para poucos, né? Não sei se algum outro vai conseguir essa façanha. Tu usou da amizade para conseguir isso, né? Mas sabe, eu acho que vale de tudo, irmão, para te trazer aqui. Tu voou no meu peito, não tinha como negar, né? Exato. Então, assim, cara, obrigado. Acho que se eu pudesse gravar a nossa conversa até agora, foram as 3 horas de conversa, seria porque foi uma aula para quem está aqui, tanto para mim quanto... Eu já aprendo contigo há alguns anos, mas pro time que está gravando aqui, então, cara, obrigado por estar aqui. É um prazer. Eu sei que você não gosta muito de câmera. Nada. Mas você tem muito para poder agregar. Antes de deixar ele falar, assim, Enio é responsável, a Enfio é responsável por as maiores façanhas do mercado. Hoje eu entendo um pouco, já entendia pela amizade, mas eu entendo hoje a tua linha de pensamento, né? Para quem não sabe, a Enfio tem 20 anos de mercado. Começou em 2001, então 21 anos de mercado. E tem uma longa história, uma jornada incrível e bonita. Esse é o motivo de trazer ele aqui. Mas, assim, os maiores imóveis, na verdade, os melhores imóveis do nosso mercado aqui do Rio, tem uma assinatura da Enfio. Então, obrigado por você ter vindo mais uma vez, cara. Queria que você falasse aí um pouquinho. Eu que agradeço, né? Apesar de que elogio de amigo não vale muito, mas... Mas eu só estou falando que o mercado fala. Então, que bom. Acho que é importante falar, né? Para você saber e para o mercado também. Nós ficamos felizes em agregar, né, valor ao mercado e também até subir o nível mesmo, né? Eu acho que é bom. Isso é bom para o mercado, é bom para os outros construtores também, né? E para a corretagem em geral. Eu acho que tudo de bom que você pode agregar em alguma coisa é bom porque traz coisas boas, né? Bacana. E eu sempre falo nós porque, na verdade, não é o Enio da Enfio. A Enfio é um grupo de pessoas, né, envolvidas, desde mim, que sou o diretor, até o mais novo ajudante, vamos dizer assim. Mas todos são responsáveis pelo sucesso, né? Sempre falo isso, né? O sucesso é de todos, o fracasso é meu. Então, a gente tem sucesso, mas somos uma equipe, na verdade, né? O sucesso é de todos e o fracasso... O sucesso é de todos, mas o fracasso é teu. Com certeza. Se alguém errar, eu, como estou no topo da cadeia, eu que estou errando. Tu que tu tá errando. Se eu não ver o erro, né? Pô, bacana. Então, eu sempre falo isso. Como é que começou a Enfio, cara? Cara, na verdade, a Enfio começou por uma necessidade, né? É que eu sempre falo, às vezes um tropeção é bom para você dar um passo mais longo, né? Sim. Sempre falo que a vida, se tu pensar, né? Eu sou um cara que penso muito, é o dia a dia, né? Sim. Você tiver uma vida normal, é como se tu estivesse andando normalmente, né? Você não dá um passo mais longo nem um passo mais curto, simplesmente você anda. E era assim até que eu estava, porque eu tinha 2 restaurantes na época. Isso foi comecei com restaurante na verdade eu comecei com obra, né? Só voltando então para as pessoas entenderem, se não parece que veio do nada a Enfio, mas não é isso. Eu, quando comecei a namorar minha esposa, até hoje são 39 anos, né, que já se passaram. Um abraço para Silvia. E minha esposa, minha companheira, enfim, e minha amiga, né? Eu fazia faculdade e estava na área civil também, fiz análise de sistemas, mas também comecei a parte da engenharia civil. E eu não sabia bem o que eu queria ser, mas eu sabia 2 coisas. Uma que eu queria vencer na vida, né? E outra que eu queria ser dono do meu próprio negócio. Então tu começou a empreender. E comecei a empreender, mas sem nenhuma referência. Eu tinha que fazer alguma coisa, não tinha nenhum foco, né? Não tinha um foco. Dizer assim, porque não tinha referência de nada, né? Certo. Então, na época, a referência foi meu sogro, que tinha uma loja de material de construção, tem até hoje. E tinha uma instaladora, que já não existe mais, mas tinha uma instaladora de instalações elétricas e hidráulicas. E como eu até brinco que eu namorava mais a ele do que a minha esposa, porque nós éramos tão amigos e éramos vizinhos também. E ele meio que me influenciou
a ir trabalhar com ele, porque ele gostava muito de mim, Tá. não tinha ninguém, eu acho que hoje eu entendo que ele via que não tinha ninguém para ocupar o lugar dele, naquela época não fosse eu, né, porque eu tinha muita vontade de vencer na De vida. vencer, e ele enxergava isso. E nos dava muito bem, né, e eu acho que ele enxergava isso de uma certa forma, e eu também vi nisso uma oportunidade de, não de ter meu próprio negócio, né, porque o negócio era dele, na verdade, Sim. mas de tipo assim, não trabalhar numa empresa. Na época eu trabalhava na Eletrobras, era estagiário da Eletrobras, né, isso já vão, 30 e... Comecei a namorar minha esposa com 17 para 18 anos. Cara, toda vez que a gente conversa, eu sei de uma profissão nova. Eu tô com 56 Essa da Eletrobras anos. tu não me falou. Nem no papo de como agora. estagiário da Eletrobras, de análise de sistemas, cara. Não, vamos lá, só para o pessoal saber. Ele chegou aqui hoje falando, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Então, vamos lá. Algumas coisas a gente não fala, né? Quando você fala no começo do papo aí que tu entende mais ou menos o meu pensamento, eu fico preocupado, porque na verdade eu tenho que meio ousado, eu tenho que mudar então um pouco. Meio ousado. Porque a ideia é que ninguém entenda bem o pensamento, né? Que eu continuo sendo maluco da história do mercado. Aí, então, né? Isso é pensado também. Então isso é pensado. Tá. Se tu já entende o pensamento, eu tenho que já tem que mudar um pouco. Tem que ir para um outro nível, né? Então, assim, mas vamos lá, voltando. Eu fazia estágio na Eletrobras e aí surgiu meu sogro sempre me chamando para trabalhar com ele e tal, e como eu falei, como eu queria ter meu negócio e de uma certa forma não era uma empresa, né, e eu me achava muito ruim no que eu fazia na época, não existia nem microcomputador, era mais computador de grande porte mesmo. E aquelas máquinas gigantes, né? Aquelas máquinas gigantes, que o CPD era num lugar separado. No frio do cacete. E eu me achava muito ruim no que eu fazia e sempre fui muito perfeccionista, então não sei nem se eu era ruim, na verdade, ou se eu deveria ser bom, muito, né? Porque eu era estagiário, estava ali para aprender, não para produzir, né? Meu irmão sempre falava isso, mas na nossa cabeça a gente nunca escuta muito no sentido de falar assim, você está ali para aprender. Não, para mim eu era ruim mesmo e juntei com o meu sogro me chamando para trabalhar com ele, enfim, que tinha planos, né, e tal, deu na cadeia sucessora dele, e eu acho que foi mais uma desculpa para eu sair mesmo da Eletrobras. Empurrão ali, né? Isso aí. E fui trabalhar com ele na loja, depois fui morar em São Paulo para tomar conta de uma instalação que ele pegou em São Paulo de uns prédios que eram da Inocop na época, era tipo um conjunto habitacional, né? Eram 13 blocos de alguns andares, não lembro mais. O que eu lembro é quando eu cheguei na obra e fui morar em São Paulo, literalmente em canteiro de obra. Eu acho que foi onde eu aprendi realmente. Teve essa vivência de obra. Vivência de obra, né? Porque você sempre fala que faculdade é uma coisa que te dá a vara para pescar, né? Sim. Mas se tu não for ali pro campo, se tu não se dedicar, tu não vai pescar nada. Então, assim, onde você aprende é realmente metendo a mão na massa, trabalhando, tendo vontade, né? Conversar com meu filho sobre ali, né, isso, né? Sempre falo para meu filho que ele faz arquitetura hoje. A diferença entre um arquiteto mediano ou até ruim, né, e um cara que tem sucesso, eu falo para ele por ser arquitetura, mas podia ser um médico, podia ser qualquer coisa. Qualquer profissão, sério. A diferença de você ser bom, ruim, ou ótimo, ou então excepcional é o quanto você se dedica, né? Sim. Então, eu fui morar em canteiro de obra, como falei, literalmente, tá? Era uma cama de pinho, de riga, numa casa que era tipo uma fazenda, então eu morava dentro dessa casa que era dividida em vários cômodos para as pessoas dormirem. Caramba! Mas foi onde eu aprendi muito, cara. Foi a escola. Eu aprendi a ler projetos, aprendi com realmente profissionais, que antigamente o nível, a exigência de ser um eletricista, de ser um bombeiro era muito maior do que é hoje. Muito maior. E aprendi também com os problemas, com as derrotas, com as cobranças, né? Então foi assim. Depois voltei de São Paulo para cá, não queria mais trabalhar em obra,
Aprendeu também já tudo ali. Falei que nunca mais, esse negócio nunca mais. Foi traumático. Eu nunca mais falo que nunca mais, porque eu falei, nunca mais quero. Nunca mais quero isso. Não, foi muito traumático, cara. Sério? Era Quantos meses obra ficou de conjunto. Fiquei 2 anos. Ah, ficou 2 anos? 2 anos. Caramba. E assim, obra de conjunto habitacional, cara, concreto Punk, caindo né? em cima, que até eu reparo que agora voltaram a fazer esse tipo de obra, Aham. que é obra que vem com uma estrutura metálica que você Tá. junta através da grua, né? Aham. E você já faz os cômodos, sabe? Você tá. é tipo É aquele pré-moldado, né? pré-moldado. Uhum. Depois vem a grua, traz o concreto, ela abre e nós fazíamos a parte de instalações, né? Distribuição, né? E Entendi. Antigamente não existia nada de eletroduto de PVC, nada disso não, era ferro mesmo. Era no ferro? Ferro, caixinha de luz no ferro. Caramba. E a gente fazia a curva, né? A gente falava o jeito contra jeito, no perna de 3, com arame queimado, e no ombro aqui a gente ia entortando No ombro e entortando ferro. entortando ferro, entortando tubo para fazer toda aquela infra da parte elétrica, né? Caramba. Em cima de uma laje cheia de óleo, porque você tem que jogar o concreto e no dia seguinte você Óleo já pra- tira a estrutura, né? Ah, tirava já no dia Já seguinte? tirava no dia seguinte, que eles botam um secante no concreto, Entendi. né? No dia, Entendi. caía de noite, no dia seguinte eu estava tirando Já já a parte da deformando. estrutura e já criando mais 2 apartamentos. Todo dia nasciam 2 apartamentos. Né? E era o tempo que vocês tinham para poder passar. Era o tempo que nós tínhamos para passar toda a parte de infra De para infra, elétrica, né? pra subir E já- era doído, porque Caramba. vem a malha de ferro, De né? ferro. Vinha a nossa estrutura, depois outra malha de ferro, depois concreto com o vibrador caindo em cima da gente, vamos embora, porque o concreto tem seu tempo, né? É, Ele não de pode poder. ficar muito tempo, Sem dúvida. senão ele seca e é terrível, né? Seca dentro da betoneira, né? Aham. Então, por isso que a gente não consegue contratar um caminhão betoneira muito longe, exatamente por causa disso. né? Para não secar. Então, era punk mesmo, era pau dentro. Caraca. E quando acabou toda a parte de estrutura, quando todos os blocos subiram, que eu Uhum. falei, agora beleza, só passar fio, né? Coisa Uhum. boa. Não. Quase todas as tubulações estavam cheias de concreto, porque Na com pressão o vibrador, ali, entrou aquele negócio de concreto. arruela e bucha, aquele negócio de Sei, tipo sei. um material meio que, não é ferro não, agora está me falhando o nome, é Aham. tipo um amianto, alguma coisa assim, né? Está me falhando o nome daqui. Aham. Era uma bucha e arruela, né? Tu botava a arruela e depois botava a buchinha. Aham. E botava uma buchinha de papel, né? Tudo Tudo aquela de papel. de papel, né? Uhum. O próprio saco de cimento a gente botava para fazer as buchinhas para Pra não cair o fazer. concreto dentro. Com vibrador, filho, Tudo entupiu. tudo entupia. E aí, cara? E aí, Quebrar. nós achávamos que íamos ficar, depois de todo aquele sufoco, ia ficar legal, Tranquilo. ia vir a parte boa, Não. vir a parte pior. Pior de toda. Bom estava antes. Caramba. Pô, então Porque foi depois- sofrimento mesmo. Como é que você desentope o tubo desse? Só quebrando. E era tudo em concreto usinado, todas as paredes. Então- Salvo divisão de tipo cozinha e banheiro, aí era no Aham, tijolo, no mas tijolo. toda a parte mesmo de sala, quarto e tal. Tudo isso era Todo concreto. dia nasciam 2 apartamentos. E eram 4 apartamentos por andar, então todo 2 em 2 dias tinha um Então- andar pronto. Sofreu na obra. Sofrido. E, cara, não existia esse negócio de rompedor elétrico, nada disso não. Era na Era marreta, Marreta e... ponteiro e talhadeira. Rapaz. Então, assim, mas é um aprendizado. Foi, né? Você foi a aprende muito. escola, então. É, e aí depois eu falei, não quero isso pra mim não. Vou... E aí rodei, cara. Já fui taxista, já fui dono de taxista, comprei caminhão. Cheguei a ter 3 carretas de carregar pedra numa pedreira. Depois via que, porra, furava pneu pra cacete. Os pneus não aguentavam. Eu falei, porra, deve ser bom ter um Deve ser borracheiro. bom ter um borracheiro. Essa eu sei. Comprei um borracheiro. Comprou um borracheiro também. Comprei um borracheiro. Sofri mais ainda. Você... Furar pneu é ruim, mas trocar pneu de Pneu caminhão é pior ainda, né? É pior. E eu trabalhava mesmo, né? Botava a mão na massa? Sempre botei a mão na massa. Sempre. Sempre. Cara, E é difícil interessante. imaginar você É, dono de borracheiro. Cara. era dono de borracheiro. E sem qualquer vergonha disso, porque tudo que você passa, de uma certa forma, serve para alguma coisa lá na frente. E você tem que lembrar dos momentos ruins para você valorizar os bons. Os bons. Né? Senão você sempre acha falta algo. Então você Então, e legal, o interessante é que as pessoas olham o teu sucesso, mas não vê essa história.
né? O que você já Sim. passou para poder chegar onde você está hoje. Sim. E as nossas referências são justamente as nossas histórias, né? Sim, sim. As Isso referências são é- histórias, é. E Acho que- é legal contar. Eu acho que é legal contar para as pessoas entenderem um pouquinho, né? E também para os mais novos que estão vindo aí, para entender, muita gente fala assim, porra, eu não tenho nada, como é que eu vou começar? Ou então tá desanimado, enfim. Uhum. Eu não tinha nada quando comecei. Você começou do zero. Comecei do zero, só queria vencer na vida, mas eu sabia que ia vencer na vida? Não, mentira, não sabia nada. Muitas vezes chegava desanimado, vontade de largar tudo, enfim, desanimado mesmo da vida. Esse negócio de dizer que está sempre animado para fazer alguma coisa, está sempre... Não, vai dar sempre quando certo, bem, eu sabia que ia dar certo. Conversa fiada, não sabia porra não. nenhuma. Hoje de manhã eu botei no Simplesmente- stories falando, irmão, hoje era um dia que eu não saía da cama. Simplesmente tinha contas para pagar. porque... Exatamente. Ponto. Entendeu? Depois era noivo, depois casei, e aí tinha uma família assim para sustentar. A Minha responsabilidade. mulher, minha esposa no caso, né? E morava com meu sogro, morávamos os três. Então nem era tão pesado, porque meu sogro ajudava e minha esposa trabalhava também na loja do meu sogro, então também ajudava. Uhum. Então assim, não vou te falar que foi difícil, porque nunca passamos necessidade, mas também Mas não foi fácil. não foi fácil. Foram né? escolhas que foram tomadas. Foram escolhas e a vida foi me levando para esse caminho, cara. Aí cheguei depois da carreta, né? Como falei, Aham. pintou uma situação de um restaurante na cidade que estava falido, em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Chile. O restaurante era na Lélio Gama, que é uma avenida, uma rua perpendicular que vai até pro bondinho ali da Santa Teresa. Aham. E aí o meu irmão, como era da Petrobras, falou, pô, tem um bar ali que tá falido ali, tá abandonado, meio largado. Tu empreendedor nato. E aí eu tinha um carro, um Chevette, Ah. que era o melhor carro que eu já tinha comprado na minha vida, um Chevette quase novo, mas era usado. E aí eu comecei a ver se ele aceita o Chevette e a gente compra. Se tu quiser, a gente compra. E aí assim foi. Meu irmão foi lá ver o restaurante, a minha esposa foi junto. Falar comigo, ó, é um lugar muito bom, né? Tem um guarda-chuva na vitrine. Tem um guarda-chuva na vitrine? O local é muito bom. Sério mesmo? Sério mesmo. Aí eu falei, vê se aceita o Chevette, é o que eu tenho. E aí o cara pegou... aceitou o Chevette, né? Uhum. Dentre alguma coisa e nada, é melhor pegar, o Chevette. Fala, vai que eu saio de carro. Vai pegar uma furada. Aí aceitou e assim foi feito. Rodou o restaurante? Pegamos o restaurante, aí começamos a melhorar, né? Eu tinha, na época, 2 carretas, aí vendi uma, reformei o restaurante, e aí ficou legal. E aí começou a bombar mesmo. Ali começou a bombar. Minha mãe toda quinta e sexta, minha mãe e minha tia, né? Que eram irmãs, iam toda quinta e sexta de tarde fazer bolinho de bacalhau, né? Somos de família portuguesa. E aí o restaurante começou a bombar. Meu irmão também tinha um network muito bom. Enfim, reformamos, ficou bem legalzinho. Como eu falei, eu sempre gostei de dar o meu melhor. Então, sempre foi perfeccionista? Na época, sempre fui perfeccionista. Mas na época eu achei que, porra, ficou legal pra cacete o restaurante. Hoje eu acho que foi uma bosta. Mas é porque o padrão vai na época eu acho que era legal. Na época eu achei que foi legal. Pro momento ali, pra realidade, era ótimo. Aquele cartaz escrito à mão, sabe? À mão? Aquelas paradas, e eu achava, porra, tá legal a letra, né? A letra, hoje a caligrafia. Porra, que coisa amadora, né, cara? Hoje, depois de tantos anos, eu acho que o mundo nem aceita mais isso, porque o mundo hoje é tão... As coisas acontecem tão rápido. Tão rápido, a velocidade, da internet, né? Que não dá... Tu não tem muito tempo para amadorismo, seja no que tu for fazer. Então... Sempre planeje, sempre falo isso, planeja, invista e depois execute. E aí pode ser que venha o resultado, pode ser que não venha, mas pior do que fazer e dar errado é nunca saber se daria certo. Então, eu acho que é isso, mas tudo bem planejado, porque eu acho que o mundo de hoje não aceita mais que você faça qualquer coisa que seja com amadorismo, não aceita. Surreal isso. Então, assim foi. E aí a vida começou a melhorar. E aí, na época eu comprei um carro mais legal, que era um Ômega, e melhorou muito rápido, porque bombou, né?
O restaurante Começamos bombou a assim, melhorar, né? aí conversando com meu irmão, falei, falamos, né? Falamos, conversando. E minha esposa também sempre esteve envolvida, de uma certa forma, e com a família toda, minha mãe, minha tia. Você sempre ajudavam. foi muito minha família, irmã né, cara? também, minha irmã veio trabalhar com a gente, né? Uhum. Então a gente sempre, sempre apoiou muito nos outros, né? Nos Talvez outros. a perda do meu pai cedo. Você perdeu seu pai muito cedo, né? Perdi com meu pai com 12 Com 12 anos. anos, Meu né? pai infartou na minha frente, dentro de casa. E foi doído, mas, cara, você também aprende também com o sofrimento. Às vezes Sim. o sofrimento, às vezes Na não, verdade, acho que de uma forma geral, o sofrimento amadurece muito mais mais rápido do que sim. um tempo normal. Verdade. E eu acho que foi por isso que eu tinha na cabeça que eu sempre quis melhorar de vida, não para eu, né? Nem para minha mulher só, para minha esposa, mas para minha mãe também, para poder ajudar minha mãe, para minha tia. A gente sempre fez isso, né? Esse pessoal que você viveu muito eu isso, acho que né? Você só pode estar chegou. bem se as pessoas que você amam também estiverem bem também, entendeu? Faz Então, sentido. Não existe você estar bem e as pessoas que estão ao teu lado ou que estiveram ao teu lado não estarem bem, né? Então, sempre foi muito isso, né? E daí melhorou, como eu falei. Pensamos, vamos comprar outro restaurante, né? Que isso aqui é muito bom, né? Isso aqui é... O restaurante é muito bom. Aí, mas trabalha bastante, tá? um negócio que É escravizava. um trabalho, assim, né? porque assim, cara, lá não abria sábado e domingo, Tá. porque é na Centro, cidade. né? Mas tu tinha que dar manutenção, né? Era o momento que você tinha para fazer a manutenção. E Né? restaurante é um comércio, cara, muito cruel no sentido de que se faltar uma peça da engrenagem, ele não funciona bem. Se uma geladeira queimar, não funciona bem. Se faltar um ajudante de cozinha, não funciona bem. Um garçom não funciona bem. Então, sofre muito rápido, cara, né? Impacta muito no qualquer resultado. problema que haja, você não consegue resolver, porque é uma coisa meio que imediata. Você tem que resolver de imediato. Não espera, né? Sim. Um freezer quebrado com uma cerveja quente, por exemplo, tu não vai vender a funciona. cerveja, né? Sim. E vai virar ainda... Tipo, né? A pessoa não vai testar uma segunda vez. Não, né? não testa, né? Você vai perder o cliente, né? Sim. E assim, é com chopp, com comida, com tudo. Então, é uma engrenagem que tem que estar muito alinhadinha, né? Muito certinha. E como nós sempre trabalhamos muito no aperto que eu digo assim, né? Não tinha gente sobrando, vamos dizer assim. Era tudo muito então, contado se ali. faltasse um garçom, eu é que tinha que ajudar a servir, ou, enfim, minha esposa estivesse lá, ou minha irmã, que trabalhava todo lá mundo vestia a camisa ali para para poder... que sempre ficava na parte mais até financeira mesmo. E meu irmão também, quando no tempo livre dele. Mas assim, sábado e domingo também era para isso, entendeu? Para você dar manutenção, para você lavar. Ajustar Enfim, tudo ali. É um comércio que, assim, admiro quem tem e quem curte, porque é desgastante. É desgastante, é uma escravidão no sentido de qualquer coisa, como eu falei, qualquer problema é um problema realmente, né? É um problema que às vezes você não tem como consertar. E daí, enfim, foi pro segundo? Falei, vamos pro segundo porque o negócio é bom. E aí começamos a procurar até que a gente soube que o nosso vizinho estava pensando em vender. Já era um senhor de idade, um português. Esqueci o nome agora, não me recordo o nome dele. E conversei com ele e compramos o restaurante dele, né? Compramos o concorrente, que eu falei, vamos comprar o concorrente, né? Lindo, melhor coisa. Então compramos o concorrente. E aí, cara, depois veio assim meio que uma febre de todo mundo querer fazer meio que a mesma coisa que nós fazíamos, né? Viu que estava dando lanchonete, certo. Porque veio meio que uma crisezinha que assim, em 94 veio o real, né? Sim. Aí o negócio meio que bombou, né? Foi a única época que eu presenciei, eu acho que eu vou presenciar na vida, que o dólar valia menos que o real. Valia menos que o real nessa época. O dólar chegou a valer menos que o real. Caramba. Um pouco tempo, mas eu acho que... Depois ficou 1 por 1. Eu acho que era 80 centavos, uma porra dessa. Caramba. E daí, mas depois já em assim, 2000, 2002, veio que meio uma crisezinha. E aí, cara, na crise é muito estranho, as pessoas não tentam se reinventar, as pessoas tentam mais que copiar. Copiar, né? E viram que nós tínhamos um certo sucesso, tanto com a comida, porque era uma comida bem caseira, e também com aquele lance do bolinho de bacalhau, a gente sempre trazia alguma essa coisa pegada diferente. diferente. Trazia alguma coisa diferente sempre, né? A gente sempre teve essa cabeça de fazer o diferente.
Você sempre falou, pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa, né? O que a gente pode fazer para surpreender? Até hoje eu penso dessa forma. E as pessoas tentaram começar a copiar o que nós fazíamos. Beleza. Lanchonete, vender cerveja, lanchonete, vender comida. Então começou... E aquela história, em vez de você se unir, né? Para melhorar, é o que eu falo. Melhorar o mercado, então, porque eu fico feliz se eu estiver ajudando alguma coisa a elevar o nível na construção hoje, né? Nas casas de alto padrão, eu fico feliz porque você só traz coisas boas, né? Sim. Se você faz coisas boas, você traz... Acaba trazendo, né? Gente boa, você está contribuindo. Está contribuindo e está trazendo coisas boas. E ao passo que o contrário também é real. Sim. Então... mas as pessoas normalmente não veem dessa forma. E aí começaram, como eu te falei, todo mundo a querer fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. E aquela briga de preço absurda, né? E aí começou a briga de preço. Sim. Que hoje eu tento não... Que você não... Passar por isso, né? Sim. Eu não me preocupo com o preço. Nem do mercado, eu não me balizo por isso. Eu me balizo pelo produto que nós fazemos. E aí sim, nosso produto vira referência. Existem duas formas de negócio, né? Sim. Ou você trabalha por diferencial, por valor, ou você trabalha por preço, né? Sim. Só que o disputar por preço é cruel, né? Você tem que estar cada vez mais baixo. Exatamente. O que acontece com o preço, quando a concorrência, o que acontece? As pessoas começam a baixar preço. Sim. E só para fazer para finalizar essa parte do restaurante, foi isso que aconteceu. Todo mundo começou a baixar preço e até copiar cardápio. Copiar cardápio, cara? Copiar cardápio. E aí, cara, a tragédia anunciada, né? Sim. Todo mundo meio que estava quebrando. Mas o importante era quebrar o outro primeiro, sabe? Uma coisa assim que... Do ser humano que... Cruel tipo assim, do ser humano, isso. Eu tô bem, mas se eu tiver melhor... Do que o outro... Eu não tô bem. Sim. Agora eu tô... Eu posso estar mal, mas se eu tiver... Mas se eu tiver pior que eu tô feliz. Ainda tô bem. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... Eu não compactuo dessa ideia e não entendo, porque se eu não compactuo, eu não consigo entender. Então eu sempre pensei diferente. Tá. E já era assim no restaurante, tá? Eu sempre tentei melhorar, inclusive o entorno. Botei os ombrelones, tentei junto à prefeitura aprovar uns ombrelones super maneiros para... Enfim. Já pensava isso lá atrás, mesmo sem estar envolvido muito em obra. Quanto mais de alto padrão, nunca pensei nisso, na verdade. Quando eu tinha restaurante. E aí começou a dar errado, cara. Começou a dar errado. E tive um problema que era embaixo de um condomínio, que eu estava reformando esse restaurante que eu comprei, esse segundo restaurante, e o condomínio achou por bem me arrancar toda a parte de exaustão, que ia até o 21º pavimento, um duto de exaustão, porque nós tínhamos churrasqueira a carvão e tal. Um restaurante sem exaustão não funciona, né? E assim, cara, tu imagina chegar numa segunda-feira e ver que arrancaram aquilo ali. O síndico, por bem, simplesmente achou que poderia tirar, e talvez esse lance do sucesso, né? Que as pessoas só veem sucesso, né? Aquela história que só vem as cachaças que eu bebo, mas não vê os estômagos que eu levo, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não veem o quanto você se dedica, né? Só vê o que você está tendo de sucesso e, sei lá, não sei bem o que passa na cabeça das pessoas. Mas, enfim, me arrancaram do exaustão do restaurante e, do nada, de uma obra que a gente já estava finalizando, né? Raspando parede para comer farofa, esticando tudo que era dinheiro. Tudo que era. O dinheiro não sobrava, não sobrava. Daqui a pouco a gente inaugura e começa a respirar. Aí veio essa questão, essa porrada, e a gente tinha licença junto ao GEM, né? Tudo legalizado, mas ficamos numa briga aí de 1 ano e pouco. Caramba. Pro negócio com o condomínio e o negócio fechado, a gente com dívidas para pagar, porque fizemos obra, fizemos investimento, e não é barato, né? Essa parte de refrigeração, então assim, cara, aí pronto, veio do nada o tombo, né? Sim. Que restaurante nos sustentava dois, Sim. uma crise, Sim. Concorrentes, todo mundo se engalfiando para vender um prato de comida, e resolvemos vender. E aí vendi por um preço lá na época, não era bom, mas também não era ruim. Não era ruim. Mas não recebi. Não recebeu? Não, porque logo depois o cara teve problema com a justiça, e como a gente fez
um pagamento Normalmente parcelado. a venda é parcelado dessas coisas, né? Porque era como dá para vender, na verdade. Sim. Né? Era a Ninguém chega a única forma que podia vender, a gente precisava vender. Uhum. Então, não recebi. E aí voltei à obra por necessidade. Tá. Por cartões. Cartões não, devia ter um, sei lá, no vermelho. Uhum. Né? Não tinha. E tu falou que nunca mais entrava em obra, né? Nunca mais entrava em obra, mas por necessidade. E quem me deu esse banho de realidade foi até meu irmão, que falou, cara, tu não tem escolha, tem que voltar. Uhum. E voltei até fazendo um gás, né, no prédio que ele morava, que precisava de fazer um gás. Também fui fazer contrapiso para uma empresa que me terceirizou junto à Petrobras. E assim voltei para a obra por necessidade, não por querer, por ser apaixonado por obra. Não, foi porque eu... Tá, tu me conhece, acho que você me chamou aqui sabendo que eu ia falar a verdade, não vou ficar fazendo... Não, eu sei disso. Né? Não vou fazer... Na verdade, o objetivo era esse mesmo. Não vou fazer palco para ninguém, porque eu não sou disso. Então, a realidade é que eu botei por necessidade, não por vontade. E, cara, muitas noites cheguei chorando com vontade de desistir. Mas a gente chega no fundo e sobe, né? Sempre te falo isso pessoalmente, que é melhor a gente chegar no fundo da piscina do que ficar no meio dela. No meio dela a gente vai se afogar. Agora no fundo é bom que ele dá impulso e sobe de novo. E eu sempre fui assim, sempre tive meus momentos de desespero, de desânimo, mas sempre pensei que eu tenho que ser forte, que eu tenho responsabilidades. Hoje eu tenho funcionários que dependem da empresa, não de mim, mas da empresa, então eu preciso que a empresa esteja saudável. Muitas famílias envolvidas nisso, né? E essa verdade você sempre criou dentro da tua cultura de empresa? Porque eu vejo que tem um rapaz lá que começou do nada. Na verdade, começou como entregador. Bidu. O Bidu, né? Bidu era um office boy, até porque ele não podia trabalhar em obra, porque ele era menor. Uhum. Hoje, a filha mais velha dele deve estar quase com a idade que ele começou lá. E é um cara de extrema confiança minha, um cara que, não só na empresa, como na minha vida particular, né? Toda vez que termina a obra, alguém quer ficar com ele, né? Alguém quer ficar com ele, alguém quer me levar ele. Porque o passe dele é caro. O cara veste a camisa, assim, total. É um cara diferenciado, né? Inclusive, algumas frases que ele fala, as frases que ele aprendeu contigo. Muita gente acha que ele é meu filho. Que é teu filho. Não, o meu filho também parece com ele. Então. Parece, né? Não, uma vez o Hélio falando comigo, não, vou trocar de carro. Aí eu falei, mas tu trocou teu carro? Não, vou trocar o carro do Bidu. Aí eu falei, tá certo. Mas, cara, eu sou a favor da meritocracia, entendeu? Não é favor nenhum. É simplesmente você reconhecer o valor da pessoa, entendeu? Que a gente também tem que reconhecer. Você cobra também. Lógico, tem que cobrar. Porque do teu jeito de ser perfeccionista, acho que para você entregar o que você precisa, cara, todos têm que fazer da mesma forma. Em tudo eu falo que o fruto nunca é longe do pé. E ele, por estar tantos anos comigo e conhecer meu jeito, talvez ele tenha pego o meu jeito, talvez também já seja uma coisa particular dele, de ser calado e tal. Mas tu vê que assim deu certo, porque as pessoas querem ficar com ele no final. Sim, sem dúvida. As pessoas querem me roubar dele. Sim. Então, assim, tudo que eu faço por ele, eu acho que é pouco, quero fazer mais, né? Porque é um cara, eu sou a favor de que as pessoas que merecem têm que fazer parte da empresa. Eu penso, tem muito esse pensamento americano de ser, né? Eu sempre falo que eu prefiro dividir uma coisa boa do que ficar com uma coisa ruim sozinho. Sozinho, né? E a empresa não depende de mim. O ideal de uma empresa, seja ela qual for, é que ela ande pelas próprias pernas, ela não dependa de uma pessoa. E normalmente quem trava o crescimento da empresa é o dono. É o dono. Ele quer que ele seja o salvador da pátria sempre. Exatamente. Eu não primo muito disso, é lógico que as decisões finais ainda são minhas, né? Até porque tu tem uma frase que tu falou agora há pouco que remete muito isso, é que o sucesso é de todos, o fracasso é meu. Exatamente. Então, por enquanto, ainda sou o dono do fracasso, caso ele aconteça. Mas eu tento ter uma administração, à medida do possível, horizontal, né? Que todos dão opinião, todos podem trazer ideias, principalmente na obra em si, até em termos de testes, alguns testes de cores, de texturas, eu sempre pergunto, seja
Meu mais novo funcionário, eu sempre pergunto, porque eu acho que o melhor resultado sempre é aquele que todo mundo opina, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não sou dono da verdade, não tenho essa pretensão, não tenho nenhuma vaidade em relação a isso. Embora, assim, na maioria dos teus negócios, tu nunca pegou a via tradicional, no sentido Não. de seguir ali a manada, Nunca. né? Então, Nunca. Eu sempre penso que a gente tem que buscar sempre fazer o diferente. Em termos das casas em si, eu sempre falo para você e falo para todas as pessoas do mercado, inclusive para as pessoas que vão visitar nossas casas, uhum, que eu não faço casa para vender. Nós não fazemos casa para vender, nós fazemos casa para surpreender. Nós fazemos lares, não fazemos casas. Casas são feitas de paredes, né? sim. Tijolos. É algo frio, um imóvel, né? É simplesmente uma coisa material. A gente tenta fazer lar. Lar são... É o convívio ali, né? A É experiência, você criar né? um ambiente de vivência, né? Uhum. De interação, de harmonia e que você se sinta bem. Que você busque sua paz. Eu falo que eu encontro a minha paz quando eu chego em casa, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que eu quero levar para as obras. E leva muito bem, né? Porque é isso que tem que ser. A felicidade não está onde você pode comprar. Você pode comprar, cara, pode pegar aí em termos de Brasil, né? Uhum. Lá fora nem tanto, mas em termos de Brasil. Você pode comprar um Lamborghini. Tá. Cara, vai ser uma felicidade momentânea. Uhum. Porque se o Lamborghini der problema daqui a um mês, você vai ficar muito Muito, pé da vida. vai. Porque é um Lamborghini. Com se certeza. fosse talvez um carro básico, você não ficaria tão chateado quanto, né? Entende? E quando for pagar IPVA também tu vai ficar, Sim. puta, que IPVA caro, um buraco e por aí Uhum. vai. Então eu sempre falo que a felicidade não está Nas coisas. nas coisas que você pode comprar. Então nas coisas que você não compra. Que são memórias, são lembranças. Sem dúvida. Né? E Isso isso é te o traz que- é o convívio, né? O que te faz rir de uma situação não é uma coisa que você comprou, né? Aham. É uma coisa que você viveu. Sim. É uma festa, até mesmo um problema, né? Uhum. Um tombo, qualquer Sim. porra, isso te faz, Isso te faz rir. E isso vai certeza. criando memórias, entendeu? Sim. Então a gente tenta trazer isso para os nossos imóveis, que ele seja realmente um lugar de vivência. Entendeu? Essa é a nossa busca sempre, né? E a gente sempre tenta fazer o diferente, a gente sempre escuta as críticas, Aham. mesmo que sejam pessoas que falam assim, eu não vou comprar essa tua casa, apesar de ser show de bola, fiquei apaixonado, mas ela poderia ter isso. Você sempre realmente E aí sempre a tenta gente- captar essas. Eu falo isso, falei até para um cara que teve lá na casa que a gente vendeu do Quintas, Aham. que ele foi, uma coisa que eu não gosto de fazer, ele foi durante a obra e eu não gosto. Você nunca deixou mostrar. Mas mesmo assim foi interessante, porque ele falou o seguinte, eu fui ver por, tipo assim, educação, que o corretor quis me levar, Aham. e eu fui por educação, porque eu falei, cara, é maluco de querer esse preço, né? E agora que eu vi a casa, Pronto. eu vou te falar o seguinte, tá barato. Isso antes de ficar pronta, na verdade. Ela estava Finalzinho. ficando pronta, mas não estava pronta. Não, Uhum. ainda nós não fizemos o bolo, mas não tínhamos ainda confeitado o bolo. Uhum. E ele falou, porra, eu precisava que você, para mim, né, tivesse mais isso. Eu falei, cara, você pode ter certeza que no meu próximo projeto Vai ter isso. nós vamos botar dentro do possível, né, porque Claro. temos limitações Sim. por causa do tamanho do terreno, né, por causa É. de normas, né, do código de obra, mas dentro do que for possível, tudo que você está me falando está guardado. E guardo mesmo, não levo isso. Eu sei. As críticas, quando você vê que não são depreciativas e sim construtivas, Construtivas. eu as guardo e tento usar no próximo projeto. E também buscando sempre o que a gente pode fazer de diferente, né? Materiais. Sempre dando teu toque, sempre. Dando toque. Sempre uma obra biofílica, né? A gente sempre Uhum. tenta fazer que nossos projetos, independente do arquiteto que o faça, Uhum. seja uma obra biofílica, porque eu acredito que você trabalhar com a obra biofílica, né? Que o termo biofílica ele vem do grego antigo, né? Que é amor às coisas vivas, né? Então é uma obra que você prima da luz natural, Tá. ventilação, elementos naturais, né? Pedra, Pedra. madeira. Você sempre gosta de utilizar muito
Sempre esses elementos, porque eu acho que fica uma obra atemporal. É uma obra que tu olha daqui a 30 anos aquele imóvel e fala assim, porra, o imóvel é bonito, é elegante. Não vai passar a tendência, entendeu? né? Não cansa, sabe? Sim. E Total. as coisas me cansam muito às vezes. Assim, eu me enjoo muito. Às vezes eu acabo uma obra e falo, porra, Já faria tudo diferente, entendeu? Então, Sério, cara? até minha esposa brinca comigo que ela fala, ainda bem que tu não cansa de mim, porque são 30, Você é a única coisa, né? são 39 anos. Falei, É uma vida. é uma vida, cara. Cara, e, assim, parceiraça mesmo. Não, eu tenho o prazer de conhecer e realmente a relação de vocês é muito bonita de ver. É muito especial. E é que eu te falo, é a paz, né? Não importa se a gente está aqui, se a gente está como já moramos, né, fora do país, em Miami, ou se está na nossa casinha em Angra, que não é tão grande, é bem pequena na verdade, mas é uma casinha bem aconchegante. E talvez tenha sido até um dos projetos mais interessantes de nós fazermos, né? Depois eu vou falar por quê. Tu conhece a casa, conheço. inclusive. Sim. E eu acho legal isso, de tu fazer uma casa que tu queira gastar pouco dinheiro, que tenha muitas limitações e mesmo assim fique um bom resultado, né? Que fique essa coisa das pessoas se sentirem bem dentro dela. Eu acho que o imóvel é isso, né? Às vezes tem imóveis que são caríssimos, que se gastou fortunas de dinheiro, só que ele é frio. Ele né? é frio, não tem vida. E eu acho que a gente tenta sempre trazer essa coisa do imóvel também fazer parte da tua vida, de te abraçar, de ter um espaço de vivência que seja agradável. Então, por isso, a biofilia, né, que não é só, muitas pessoas confundem biofilia com paisagismo, mas não é só isso. Né? É muito uso dos elementos naturais, vai muito além orgânicas, disso, né? Vai muito além disso, né? É realmente um ideal, né? Uma forma de construção, né? Que você prima pelo bem-estar, né? É que a gente fala que é o wellness, né? É a área de wellness. E a gente tenta que todos os nossos imóveis sejam realmente uma área de wellness. Todo lugar seja bom. Tá, vamos lá. Você veio para a área da construção, entrou no mercado, você começou a construir aonde? Aqui na Barra? Ou geral? Não, no geral. Vamos no geral. Fui para Rio das Ostras, cara. Já foi fazendo... Rio das Ostras porque estava bombando. Tá. Aquela época Macaé era o novo Texas. Sim. Né? Tá. Se falava Tudo Macaé, estava explodindo lá, né? era o novo Texas, por causa do Comperge também, que era um projeto maravilhoso, né? Infelizmente não se concretizou, mas era um projeto maravilhoso. Era autossuficiência, né? Não só do Comperge como uma refinaria de petróleo, mas em termos de toda a área periférica dela, que é trazer fábricas de pneus, tudo que fosse derivados, tudo complexo para lá. E aí, cara, a região ia explodir, né? Uma região que hoje voltou a ser teoricamente carente, uma região pouco desenvolvida, né? Sim. Seria maravilhoso. E na época eu lembro que eu participei do workshop sobre o Comperge, né? E era uma ideia muito interessante que havia, que chegaram a fazer tipo uma escola técnica em São Gonçalo. Tá. Que a ideia é que os funcionários do Comperge fossem das regiões do entorno, né? Entendi. São Gonçalo, Itaboraí. Entendi. Era uma ideia maravilhosa. Que eu acho que mão de obra isso deveria ser feito sempre a sério. Pegar essas áreas mais carentes ou então desabitadas e incentivar as indústrias a irem para lá e criarem e criar mão de obra qualificada. Cidades no entorno, né? Que vivam em torno dessa indústria, enfim, né? E é lógico dando incentivos para que isso seja viável, fato, né? Sim. É o que a gente vê muito lá fora, né? A gente vê isso muito lá fora. Mas enfim. Então comecei fazendo 5 casas em Rio das Ostras, porque Macaé já era muito caro. Tá. Compramos um terreno de esquina, eu acho que era 900 metros, 700 metros, não lembro mais. Mas enfim, fizemos 5 casinhas. Sim. 2 a 2 geminadas e uma solta. Então ficou 2 e uma soltinha. E aí foi interessante porque a soltinha eu falei, esse projeto aqui eu quero fazer diferente. E aí vem sempre aquela ideia, né, que o que vende é isso. E eu sempre falava, eu não quero o que vende, eu quero o que ninguém faz. Porque eu vi que todo mundo fazia o que vende. Sim. E Rio das Ostras, por ser uma cidade mais barata,
do que Macaé, Uhum. estava também desenvolvendo demais. Em uma Tava procura surfando muito a grande. onda Estava de- surfando porque é do De lado, Macaé, sim. mais barato para Você vê morar. muitos Mais, engenheiros indo para entendeu? lá. tinha muita Então assim, família. Macaé já era muito caro. Sim. Muito caro. Então assim, Rio das Ostras era uma boa opção. Tá. Só que nós fizemos um condomíniozinho, vamos dizer assim, de 5 casas, e éramos nós e mais centenas de pessoas, De pessoas fazendo. fazendo a mesma coisa. Não só construtores, Sim. mas morador, Médico, comerciante, dentista, enfim, né? todo mundo É fazia o que isso. é o nosso mercado, né? O Sim. mercado tá bom, todo mundo acha Entra. que fazer É. imóvel é a coisa Mais mais fácil do mundo. fácil e mais rentável do mundo, né? É. A gente vê isso no nosso, Sim. até hoje, né? Sim. Quando vem a crise, os amadores Que é saem. onde limpa o mercado. Onde dá uma Sim. desaquecida e limpa o mercado. É. Quando volta, todo mundo volta. Volta de novo. Entendeu? O cara que não tem nada a ver com construção fala, pô, construir é Volta bom uma pra galera cacete. nova, né? É. Porque sempre o que se traumatizou não volta. Sim. E aí só ficam realmente quem faz isso porque faz isso de uma forma profissional mesmo, Sim. né? Não só de subsistência. Uhum. E se puder agregar subsistência a ter um prazer no que faz, com todos os problemas que uma obra Tá. dá, porque não são poucos, são muitos. Né? São muitos. Quem falar que obra não dá problema está mentindo Uhum. ou está fazendo outra porra que eu não sei o que é, mas obra com certeza não é. Então, obra, a gente conversou isso fora do ar, né? Aham. Obra é amor bandido mesmo, porque assim, tu se apaixona por uma coisa que vai te dar dor de cabeça, vai tirar teu sono, enfim. Muitos dias. Muitos dias. No nosso particularmente, no final o que nos move a fazer outra é o resultado. É o sorriso da É o família que sorriso, entrou. é o prazer, é a surpresa, não só do mercado dos profissionais, né, de Uhum. venda, como vocês, mas Uhum. também de quem visita. Enfim, é realmente a gente olhar do e falar assim, felizardo porra, que compra, né? fiz uma coisa bacana. Vamos, aí tu respira, toma fôlego, vai E pro vai. próximo. Né? É uma coisa meio Faz uma cíclica. viagem para É uma limpar a coisa meio cabeça e cíclica, volta exatamente. de novo. Mas então, voltando a Rio das Ostras, Aham. foi interessante porque essa casinha que eu fiz, que eu falei que ia fazer ela diferente, foi a casa que vendeu 20% acima das outras e foi a primeira a ser vendida. Aí dali tu tirou um feedback, é um aprendizado. Dali eu falei, porra, eu tô certo, né? Porque quando você vai fazendo, todo mundo te Todo julga mundo que fala você que tu tá tá errado e tu fala assim, porra, eu acho que eu tô certo, mas pode ser que eu esteja errado. Fica com medo Com certeza. até porque, né? E tu escuta muito, ele é maluco, ele é Isso maluco. toda hora. Isso aí é direto. Só que hoje eu já tenho maturidade suficiente, Pra né, poder experiência para rir disso, né? Sim. Hoje eu rio disso, na verdade. Eu falo Não, eu uma fui hora, um uma que hora, te dei uma hora. sempre conselho contra. Eu não ligo muito porque as pessoas pensam de mim, sinceramente, é uma coisa que não tira meu sono. Isso Eu é verdade, rio. tá? Eu rio, tá? Isso é verdade. Se alguém pensar alguma coisa de mim, eu falo, entra na fila e pega a senha para organizar a bagunça, porque, sinceramente, eu estou um pouco preocupado com o que as pessoas Não, pensam de mim. já falei, ele é escroto. Eu sou Lohan. Não, e eu tenho liberdade de falar. Exatamente. Mas Quando eu te conheci na época, eu falei assim, não, fica tranquilo, entendi o que você queria, falei, pô, tô aqui, vamos virar amigo. Eu não quero ser teu amigo. Eu quero que você me atenda bem e eu quero esse produto. Falei, cara, que cara escroto. Aí depois a gente foi se conhecendo, enfim, e vi que tu não ligava a mínima pro que os outros pensavam, enfim. Muitos são assim. Eu, quando comprei a casa de Angra, só fazendo parênteses agora, ano passado, o corretor de lá falou a mesma coisa também comigo. Falou? Falou, pô, Então... te achei muito esquisito, cara. Muito... O escroto mesmo, talvez, né? Uhum. Ele não quis falar isso de uma forma educada, mas eu acho que era. Mas que, cara, eu falo a real com o cara, é isso, não é aquilo, mas depois o cara vê que eu sou um cara do bem. Verdadeiro, entendeu? sem dúvida. Eu sempre falo isso, se eu achar uma coisa ruim de você, eu tenho que te falar. Não é sincericídio, não é isso. Não é falar, pô, tua camisa é feia, teu cabelo é feio, teu óculos é feio, não é isso. Isso aí cada um tem que estar feliz com o que tem. Com o que tem, e não sou eu que tenho que julgar ninguém. Mas uma atitude tua que eu não acho legal, ou então que eu tenho que te falar a verdade, eu tenho que te falar a verdade. Ponto. E ponto, né? Se você não gostar, paciência, cara. Mas se gostar, a tua amizade vai ser mais sólida do que era antes. Isso foi um aprendizado. É igual um relacionamento, seja que for, seja com um filho, seja com uma esposa. Eu não posso ficar entubando tudo que eu não gosto e não falar. Aí a tendência é o quê? Você vai se afastando. Então, por isso que eu não me preocupo muito com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de mim. Eu sou um cara muito... que vivo a minha vida. Sou um cara muito caseiro. Sempre brinco com você. Fala, pô, vamos sair. Eu falei, quer me encontrar? Vai lá em casa. Tu sabe onde é.
Eu toco o interfone e sobe. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito caseiro, não gosto de compromisso, então não gosto de marcar nada com ninguém, porque pode ser que no dia eu não esteja afim. Afim de fazer. Isso é real, né? Então, eu acho que acontece com todo mundo e fala assim, porra, tem que ir a tal lugar. A maioria das vezes é assim, sempre né? acontece, né? Então, eu pelo menos me dou ao luxo de não marcar nada, assim. Fala, cara, quer se encontrar comigo? Vai lá em casa, ou vai em Angra. Já te falei várias vezes isso, inclusive. E tem alguns amigos, além de você, do mercado, que é exatamente isso, entendeu? Agora, as pessoas também que não entendem ou acham que o meu jeito é isso ou aquilo, cara, eu acho que quem você não sente falta, não faz falta. Verdade. Então, verdade. Eu te conheci, eu acho, em 2011. Foi. Dentro de um carrinho, um doblô vermelho. Eu trabalhava na Sentinelle, né? Na Sentinelle, Sim. Né, que também são nossos amigos também. Sim. Na verdade, uma escola foi lá, né? Márcio, então, Alexandre, o Marcelo, enfim. Sobral. O pessoal todo, né? O Jatobá. Somos todos, na verdade, Sim. Pelo menos, não sejamos todos amigos, mas nos respeitamos, né? Com certeza. Então, mas eu te conheci lá em frente ao Santa Mônica, né? Já foi 2011, não foi? Plantão de Santa Mônica. Num doblô. Exatamente. Vermelho, chato pra cacete. Toda hora que tu ia lá no Santa Mônica, tu passava, o cara jogava o carro na tua frente. Exatamente. E quase batia no teu carro para falar, quer ver um terreno? É. Era você esse cara, né? Tinha que ser, Se tivesse com o pneu furado, parava e falava, meu irmão, vem ver terreno, eu vou contigo. Eu falei, cara, só tá o pneu furado, pneu vou furou. trocar o pneu. Então vou te ajudar a trocar, mas depois vou ver o terreno. Vou ver o terreno. Entendeu? Então, assim, eu lembro disso perfeitamente. E, sinceramente, até me surpreendi quando tu falou da tua idade, que para mim você era muito mais velho, né? Então, você, naquela época, era um garoto ainda. Sim. Tu tá com... Eu tô com 32. 32, 2011, você estava com 21. 22. Isso aí, 21. E era um garoto, mas tem certeza que eu acho que tu... Tem certeza que eu acho é meio escroto, né? Tem certeza que você já sabia o que queria, entendeu? E você queria algo mais. É por isso que algumas pessoas chegam um pouco mais longe, porque eles nunca querem ficar na zona de conforto, eles querem sempre algo mais. E eu lembro que eu encontrei com você algumas vezes na portaria de Santa Mônica. Essa situação está muito viva na minha cabeça, entendeu? Foi. E hoje você está onde está, né? Somos amigos. Sim. E eu acho que muito disso deve a eu sempre te falar a verdade. Inclusive, quando eu não gosto de alguma coisa, eu te falo porque eu não gostei e te falo porque eu estou sumido muitas vezes. O Enio já me ligou uma vez, na verdade, um tempo sem se falar, a gente estava. Aí eu te liguei e falei, pô, como é que você tá? Lohan, tem que te falar um negócio, irmão. Tu não retorna minhas ligações. Isso. Me deu-lhe um feedback, me deu-lhe um esporro. Eu falei assim, cara, quando terminou, eu falei, realmente, desculpa, não vai mais acontecer. E, cara, quando desligou o telefone, eu falei assim, caramba, ninguém nunca falou isso, irmão. É um cara que... Óbvio que eu já tinha mudado a percepção sobre você antes disso, porque você sempre foi meu mentor. Eu já te consultei várias vezes em várias situações, mas ali a ficha mudou em relação de, cara, você tem que falar a verdade para as pessoas que estão perto de você e que você sente que é uma relação duradoura, tem que ter esse feedback, sim, essa troca. Eu acho que sim. Desculpa te interromper. Eu te agradeço, não? É só isso mesmo. Eu acho que, pelo menos as pessoas que importam, né, na tua vida, é a única forma de você manter essa amizade é sendo verdadeiro. Verdadeiro, né? Não, sempre falo isso. Há uma diferença entre você falar a verdade e sincericídio, né? Sim. Não é isso. Sim. Mas é falar a verdade. O que te incomodou? E discutir. É como na vida mesmo. Sim, claro. Talvez seja isso que trouxe, no caso, eu e minha esposa, tantos anos juntos e, assim, uma vida muito harmoniosa, tá? Não é firula, né? Não, nada, e dá pra ver a verdade. Porque eu não sou, nós somos muito amigos e nossa casa realmente... engraçado ver a conversa de vocês. Eu sou o que sou na frente dela, por trás dela, e ela a mesma coisa, enfim, então, assim, e eu tento levar esse exemplo para o nosso filho também, e eu acho que não tem outra forma que não seja essa, da gente manter a amizade. Então é lógico que muitas pessoas vão se afastar, mas também os que ficarem vão ser verdadeiros. Valem muito mais a pena do que os que forem embora. É melhor você ter poucos e terem bons do que, né, ter muitos do que ter muitos e total não terem nenhum valor. Então, total. Assim, eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos mesmo, mas
é o que me vale assim, né? E, como eu te falei, enquanto tá dentro da família, né, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu sogro, enfim, minha esposa, meu filho, alguns poucos amigos, você está incluso nele, por isso eu estou aqui hoje, senão não estaria, sinceramente não estaria. E ele já fez questão de falar isso 200 vezes fora. Te liguei ontem, né? Quem fala a verdade merece castigo. Te liguei ontem e falei, você tem certeza que você... vai? Falei, irmão, vamos, pelo menos toma um café lá. Entenda? Não é soberba, não é nada, tá? Não me entenda, nem tua equipe aqui me entenda, nem quem vai ver essa gravação não me entenda de forma errada, mas eu sou um cara que vivo muito a minha vida e sinceramente não gosto muito de exposição. Sou assim, esse é a minha forma de ser, entendeu? Mas em assim, tudo que eu faço. Eu te entendo e eu só pedi para você vir porque assim, tu tem uma história de vida muito bonita. É o que eu te falo, e sempre quando a gente senta e entra nesses assuntos de vida, você, me ensinou muito, né? E inspira as pessoas. Eu acho que é uma forma das pessoas verem um outro lado, né? Porque vê muito produto que você faz, mas por que você faz o que você faz? Isso é importante também as pessoas saberem. Sim. Eu sei que para você... você vai continuar fazendo, independente de falar ou não, mas é legal para o mercado conhecer esse outro lado do Enio ou da Enfio, enfim. Você veio para Barra, eu te conheci nesse período, nós fechamos um terreno no Malibu. Sim. Você fez uma casa assim que na época o mercado não fazia, não entregava um produto como você entregou, né? Com um subsolo com spa, uma parada assim surreal na época, né? E de terminar o produto você já está insatisfeito de falar, cara, eu poderia ter feito mais, Sim. né? E depois disso você foi para Miami, foi morar um período fora e quando voltou e assim, acabou que nessa brecha o mercado não conseguiu te conhecer porque a casa foi vendida muito rápida. Sim. Não é? Teve assim, foi... A época, naquele período ali, as casas ficavam 1-2 anos para ser vendidas. A tua foi num espaço de tempo muito curto, né? O mercado todo não chegou a te conhecer. Ouviu falar do que você fazia e ponto. Você volta para um condomínio que tinha um teto, com todas aquelas ideias acumuladas e mais todas as tuas experiências fora, enfim, tua vivência, e colocar tudo isso num produto, uma segunda vez, totalmente fora do mercado. Né, de entregar ainda mais do que você entregou na primeira casa. Eu mesmo te falando, cara, não faz subsolo, não faz spa, não faz isso, não faz aquilo, você tem que se adequar ao mercado. Você, Lohan, agradeço o teu feedback, mas não dá, eu não consigo fazer isso. E surpreendeu o mercado todo, né? Sim. Uma segunda vez. E assim, isso é muito bom as pessoas entenderem. Porque, cara, isso é pensar fora da caixa, pensar fora da curva e sempre entender, pra galera entender que você... Cara, tu faz um negócio pra você morar. Cara, vou te falar, esse lance de eu falar pra eu morar, assim, eu entendo o que você quis dizer, mas muita gente vende isso como realmente real, tá? Eu fiz pra eu morar... E depois, no meio do caminho, resolvi vender. Sim. O que não é verdade. Sim, tá? Às vezes é uma estratégia de venda. Pode ser, mas eu sempre falo que isso não é verdade. Tá? Se a pessoa falar isso para alguém, eu vou desmenti-la, sem querer desmenti-la, mas eu vou acabar fazendo, porque se alguém me perguntar, eu vou falar a verdade. E eu não sei se a pessoa lá atrás falou isso ou não para o cliente. Então, é melhor que não fale. Que não fale. Não fale. Então já vai uma dica, não fale que ele está fazendo um negócio para morar. O que eu falo sempre é o seguinte, se servir para a minha família, serve também para os outros. Eu faço para os outros e eu quero para os outros o que eu quero para mim. Te falei isso. Eu sou um cara pouco religioso, acredito em Deus, sou católico de criação, não sou frequentador de igreja, mas eu tento fazer para os outros o que eu quero para mim. E se eu não puder ajudar, não atrapalho. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso valendo, né? Eu acho que isso é mais importante do Com que certeza. tu, né? Que eu acho que muitas pessoas vão pro lado da religião por culpa, né? Sim. Então eu tento
para esconder não quer uma nada, falha entendeu? ou para, sei lá, para compensar o que faz, né? Então isso também é nos nossos projetos, cara. Exatamente, é para compensar, né? Muita coisa é pela culpa, né? Pelo Sim, medo, né? Sim. Essa é a verdade, é pelo É medo, o medo. do que você não conhece, do desconhecido. Sim. Então, assim, voltando para as obras, o que eu tento fazer é isso, é o que seria bom, né, para mim, ou então o que me surpreenderia. Eu acho que é até mais isso. O que nos surpreende? Então, nisso a gente começa a trocar de ideias, né? Eu, minha esposa, que faz parte também da equipe, meu filho, né? Não é uma empresa com uma administração familiar, porque a gente não mistura as coisas. Tá. Mas acaba que também é familiar por conta de estar minha esposa envolvida, meu filho hoje que faz arquitetura, que está ganhando uma experiência absurda, porque ele está vindo de trás para frente, ele está vindo da obra para a arquitetura, que é muito bom, né? Sim. Eu falo isso para ele, cara, você é novo ainda, com 22 anos. Não, esse know-how é impagável, né? O que tu está ganhando de experiência, inclusive com os problemas, né? Sim. E ver o que funciona e o que não funciona é muito bom, né? Então, e assim, normalmente os arquitetos que começam, eles começam de obras com um grau de dificuldade pequeno, né? Para ao longo da vida, pegar uma obra de 500 de Malibu sim. lá na frente, Sim, né? Então ele está tendo know-how surreal. Mas é que eu falo, né, cara? A pessoa, eu fico meio que com pena até, porque assim, quem faz faculdade hoje, principalmente na nossa área, deve ficar muito perdida do que está se falando. Eu fico meio que me imaginando na minha época de faculdade, em que eu me achava um merda. Porque, cara, normalmente você quando está estudando alguma coisa, tu acha só você não está entendendo. Exato. Na verdade, ninguém está entendendo porra nenhuma. Mas tu acha que nem quem está explicando, só você que é o burro. Entendendo. Às vezes nem o cara que está explicando está entendendo por que está explicando. Quem está explicando. Entendeu? Então, eu sempre falo isso para meu filho, principalmente, e falo para qualquer um. A diferença de você ser um bom profissional, um médio, um ótimo, ou o cara, é o quanto você se dedica. Isso é fato. Seja para o que você fizer na vida, faça bem feito. Porque fazer ruim e bom dá o mesmo trabalho. Só que o ruim tu vai ter que fazer 2 vezes. Então, vamos tentar o bom. Para não ter que repetir. Vamos tentar o melhor. E, particularmente, nunca tenho, e minha equipe também nunca tem a soberba de achar que já fez o melhor. Porque se você achar que fez o melhor, você não precisa melhorar mais nada, né? Então, é como se estivesse subindo o morro, né? Esse é o segredo, né? E o ápice do morro está sempre acima, subindo junto com a tua subida. Então, Sim. tu tem que sempre querer chegar no ápice, mas não achando que já chegou. Se já chegou, ou tu vai ficar lá ou tu vai cair. Ou tu vai descer, né? A resistência é muito maior para cair, né? Então, assim, tu tem que estar sempre esticando um pouquinho a corda, ou o pico, enfim. Entendeu? Porque tu tem que ter sempre a humildade de entender e de pensar de que você sempre pode melhorar em alguma coisa e de que você não é melhor que ninguém no que você faz e em nada na vida, na verdade, né? A gente, às vezes, está melhor que alguém, principalmente quando a gente está com saúde, mas não quer dizer que seja melhor. A gente está melhor. Pode ser que amanhã a gente esteja na mesma situação, né? Então, eu costumo dizer que a felicidade está nas coisas simples. E eu prefiro ver a vida dessa forma, né? Então, assim, a gente tendo a humildade, mas tentando fazer o nosso melhor, de falar que a gente pode sempre melhorar, eu sempre passo isso para a nossa equipe. E é uma troca de ideia, né? Para fazer os projetos e tal. E o que a gente pode melhorar? Eu sempre jogo esse desafio e aí começa, né? Essa história do que a gente pode melhorar e às vezes... E todo mundo se envolve, né? E a gente começa... nós meio que nos projetamos para dentro da casa para ver assim... Porra, a academia tá boa nesse lugar? Será que tá ruim? Porque de repente vem personal. A funcionalidade, vocês entendeu? começam a estudar isso, como é a né? funcionalidade, como é a logística, entendeu? De uma família e o que tu vai trabalhar, sei lá, botar academia, spa, enfim, várias coisas que a gente bota, né? Cinema, cada um faz o que achar que tem que fazer, mas digo assim, como vai ser essa logística, a dinâmica da casa, né? Vem profissionais de fora e os terceirizados, piscineiro, jardineiro, tem que acessar, tem que usar banheiro, enfim, então a gente pensa nisso. Tu escuta muito, porque, por exemplo, tu não bebe. Não. Na última casa tu botou chopeira. Italiana com 2 torres e para 2 barris gelados. Então tu teve que escutar pessoas que bebem para poder falar, pô, isso aqui funciona. Sim, eu tento me projetar para essa história, né, cara? Eu vejo as festas, Dá trabalho. Dá trabalho, tiro o sono. Tu dorme quantas horas por dia, irmão?
Cara, sei lá, 2, 3, às vezes 5, 6, depende. Loucura, irmão. Depende. Tu precisa realmente. Não te conheço, Depende. tu precisa ser estudado. Mas... Normalmente eu quero dormir quando eu tenho que acordar. Normalmente é isso. Só isso, né? Só isso. É. Cara, mas e o que vem de desafio novo aí? Vem um projeto novo no Malibu. Compramos uma casa, né? É uma casa antiga. Que terreno, por incrível que pareça, está mais caro que os imóveis. Então voltamos para o Malibu. E agora vem coisa boa, vem novidade. Eu vou lhe perguntar, porque tu sempre tem. Eu sempre comento que o melhor projeto é o próximo. É o próximo. Então o nosso melhor projeto vai ser esse. Então. Entendeu? Então, assim, a gente tenta. É um desafio bom, né? Você pensar, o que eu posso fazer de melhor, né? Uhum. Essa é sempre a busca. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para surpreender? Eu sempre falo que a gente não está muito preocupado com quanto a gente vai vender. A gente está preocupado em surpreender. Impactar. Dinheiro, impactar vidas, impactar, né? De forma geral, que eu sempre digo que o dinheiro é consequência do bom trabalho. Do bom trabalho. Entendeu? Então, nosso foco não é nunca, né? O financeiro é lógico que é importante e tem que ser, né? Não tem como. Mas não é a nossa preocupação do dia a dia. A nossa preocupação realmente é o que eu posso melhorar. E muitas vezes, para melhorar, eu mesmo subo o nível e estouro o orçamento. Porque nós temos um sistema de gestão da empresa. Importante você falar disso. Porque você vende obras grandes, né? Vamos lá, só para voltar a fechar Rio das Ostras. Por que eu faço hoje obras desse nível? Porque quando eu fui vender as casas, né? Cara, era uma briga por causa de merreca. 5 mil. Assim. 5 mil hoje, sei lá, 10 mil. E não é porque o dinheiro seja pouco, né? Eu sempre falo que o dinheiro pode ser muito ou pouco, depende do tempo, né? O dinheiro é proporcional ao tempo, né? R$10 é muito dinheiro, depende do tempo que tu ganha ele. Se tu ganhar por segundo, é dinheiro pra cacete. Milésimo de segundo, sem dúvida. Entendeu? 1 milhão é muito dinheiro? Depende. Se tu levar ele para ganhar numa vida, é pouco. Exatamente. Então, quer dizer, o dinheiro é proporcional ao tempo. Mas era uma briga absurda, porque éramos nós, como eu falei lá atrás, e várias pessoas fazendo a mesma coisa. Só que nós fizemos bem feito, fizemos como tinha que ser, né? O Rio das Ostras é um solo podre, né? Um solo vulcânico. E tem que estaquear, e a estaca pega muito profundo. E tinham pessoas que faziam com fundação direta. Depois a casa começava a ceder. Tinha gente que fazia fundação direta, cara. Meu Deus. Muita gente, né? Sabe que nessas regiões, quanto mais em 2004, cara, pedreiro era engenheiro. Era né, quase bicho? febre do ouro. Não existia projeto estrutural, não existia nada disso. Nós fazíamos, mas com certeza muita gente ia no sentimento mesmo. Sim. Entendeu? Hoje eu escuto falar disso, mas muita gente faz isso ainda, né? Sim. Muita gente pega do vizinho, me empresta aí tua sondagem. Pega do vizinho, me empresta tua sondagem. Como é de obra? Não, doutor, eu sei de cálculo aqui, eu faço. Me empresta a sondagem, já me aconteceu isso uma vez. Pediram a sondagem emprestada. Pediram para poder... Emprestada, que era casa perto da... Para replicar. Então, assim, mas economias, cara, que às vezes no final saem muito caras, né? Assustador. Então, como eu vendi essa casa, como eu falei lá atrás, né, em Rio das Ostras, que vendia 20% mais caro que o mercado, porque era uma casa diferente do mercado, eu enxerguei que eu estava certo nessa forma de pensar. E também por essa briga de dinheiro para lá e para cá, e comparando, né, produtos diferentes, mas que pareciam iguais, eu falei, porra, quando eu voltei a fazer casa, comecei a minha construtora e tal, foquei só no corporativo, e 2011 para cá comecei de novo a fazer casas, e aí assim, buscando o alto padrão, né, na Barra da Tijuca. Eu falei, porra, não quero mais fazer casa em que mais centenas de pessoas façam iguais, para depois ter essa briga de meio. Eu quero fazer uma casa que não tenha referência. Entendeu? O meu preço é esse, paga quem entende, quem pode, quem quer. Se não quiser, tranquilo. É por isso, inclusive, que eu não vendo casa antes de ficar pronta, porque realmente, talvez o cara fale que o que eu estou pedindo seja loucura, né? Então, o valor vem depois. E como assim? Deu certo uma vez, deu certo duas. Eu entendo que eu estou no caminho certo. Sim. Pelo menos eu sou um cara que acredito muito no que eu penso.
Lógico, eu troco ideia com minhas pessoas de confiança, Uhum. mas... Você constrói um raciocínio ali, mas você tem fazer o diferente muitas vezes é preocupante, né? Claro. É preocupante. Não vou falar para tu assim, não, eu fiz e tenho certeza que daria certo. Não, porra nenhuma. E você faz e fala, eu acho que vai dar certo. Sim. Chance de dar errado? Muito grande. Muito. Mas tem tido sorte, não tem dado errado. Então, cada vez, diante das experiências, a gente entende que fazer o diferente realmente pode ser bom. Entendeu? E até porque eu não gosto de fazer igual. Entendeu? Então, assim, é uma coisa minha, que eu trouxe essa política para a empresa e as pessoas que estão na cadeia de comando junto comigo, né? Eles sabem disso e também vão buscar isso, né? Todo projeto teu tem forte influência de vocês. Né? Todos eles que vocês eu acompanhei alguns deles, vocês discutem, vocês mudam muito, então isso é... Mudamos muito. E como eu estava te falando, nós temos eu sempre falo isso, né? Nós temos uma construtora por trás, né? Não nós somos, sei lá, comerciantes e vamos construir uma casa. Não é isso. Não. Nós temos uma construtora por trás. Entra todo um estudo de orçamento, de viabilidade. Nós temos um sistema de gestão de controle, né? Uhum. Muito bem alinhado, né? Então, assim, quando a gente parte com uma obra dessa, nós já partimos com um valor de custo por metro quadrado, né? Uhum. Dentro do que a gente mensurou, já com capital a investir reservado, então a gente não precisa de terceiros, nem de banco, nem de nada, para que não haja surpresa, né? Porque se faltar dinheiro no final da outra ponta é terrível. Não, aí o não padrão fecha, né? cai. Não, o padrão cai, a matemática não fecha. Sim. E eu, particularmente, como responsável, como eu estou falando, pela empresa, eu não deixo o padrão cair. Sim. Eu posso vender meu carro, tendo minha casa, mas o padrão não vai cair. Porque eu acredito que eu vou recuperar tudo de novo. Justamente então, assim, eu não sei fazer mais ou menos. Sim. Tá? Isso não é nenhum tipo de soberbo ou coisa parecida, mas eu não sei fazer mais ou menos. Eu tento sempre fazer o meu melhor. Tá? Então, muitas vezes é meio torturante até. É uma briga interna. Imagino. Mas, e aí sim eu troco de ideia com a minha equipe e muitas vezes eu cedo, mas sempre buscando o melhor resultado. Tá? Então a gente só sai com um projeto, sabendo quanto vai custar, com capital a ser aportado reservado, entendeu? E aí é interessante que no meio do caminho a gente vai acompanhando esse processo, né? Inclusive a gente agora há pouco tempo começou a fazer obra para terceiros, que não era o nosso foco. Sim. Eu não gosto de fazer isso porque é meio complicado, né? Pessoas, elas são diferentes, né? Sim, claro. Cada um de nós somos diferentes, Sim. né? Não existe alguma pessoa com DNA igual a outra. Então, eu nunca gostei muito disso. Mas começamos a fazer até por enxergar que havia um buraco no mercado e também... Uma lacuna ali, né? E precisar de empresa... nossos custos são altos e a gente precisa pagar as contas. Né? E famílias envolvidas, a gente não gosta de demitir, a gente gosta de admitir. Isso é bom, né? É questão de que as coisas estão andando saudáveis. Com certeza. Que demitir, para mim, é fracasso. Então, assim, a gente tenta que isso não aconteça, né? Então, por isso, a gente também começou a setorizar na empresa essa parte de residencial, né? Então, a gente incorpora e a gente também faz algumas poucas para terceiros, tá? Mas tudo dentro do nosso sistema de gestão. E aí, por terceiro, sim, tudo é obedecido. A gente, além do orçamento, a gente dá um orçamento sintético que ali está descrito tudo que nós vamos fazer. Tudo. Então não tem nem como fugir disso. Tá? E a pessoa já sai com valor. Pode não fechar até a obra, porque acha que está caro pra cacete, mas é o real. Mas tem a realidade. Né? É a realidade. Eu sempre falo para o cliente que eu não estou ali para falar o que ele quer escutar. Eu estou ali para falar a verdade. Sim. Mas na verdade isso é o que falta, né? Porque normalmente as pessoas entram em obra sem essa perspectiva, né? Entra no escuro. Então aí, isso é... Aí vem aquela
clichêzinho de mercado, né? Aham. Que obra não custa X, custa 2X, né? Exatamente. Então a gente tenta que isso não aconteça, tá? Tu já apresenta de fato Já a apresenta realidade. de fato, seja ela qual for a realidade, seja boa, seja ruim, mas é aquilo que o cara vai ter. Entra Mas quem também quer, a mas gente pelo banca. menos você banca. Mesmo com prejuízo, se for o caso de dar prejuízo, dentro do que nós combinamos, como agora na época da pandemia, o que aconteceu? Nós estamos construindo uma casa que a gente parcelou em pagamento em vezes Uhum. durante a obra e valores fixos. E na pandemia, em que todo mundo lá no começo achou que ia quebrar, eu Sim. inclusive achei, Sim. falei, ferrou, vamos Ferrou, quebrar. Acabou o mercado. Todo mundo achou que Eu ia achei, irmão. Mesma quebrar. coisa. Eu acho que todo mundo achou, né? Primeiro mês eu falei assim, irmão, quebramos. É. Eu vou começar a fazer as malas, Fazer a bala. começar a juntar as Corre, coisas, vamos ver quem. né? Começar a ver os devedores, os credores, porque vamos correr. Mas foi ao contrário, cara. Foi uma coisa muito doida, né? E o mundo não respondeu de acordo, principalmente o ramo de casa, que as pessoas entenderam no momento de pandemia A necessidade a de espaços maiores. necessidade de um espaço maior e de um espaço Aconteceu de muito. vivência maior. Não importa nem se a casa é grande, mas que seja agradável. Sim, E no nosso ramo, e também não só no nosso, eu tenho conversado com várias pessoas de outras segmentos. atividades, outros segmentos, e, cara, mundialmente a matéria-prima sumiu, né? Sim, Não supre a demanda, sim. então houve um problema terrível, De falta né? de material. Da massa no mercado, que é procura e oferta, né? É, Muita procura, pouca oferta, os preços explodiram, explodiram. mas em nenhum momento a gente chamou o cliente para negociar, valores. Não, a gente está ali, nós íamos fazer dessa forma e vamos até o final. E com a Sim. mesma alegria, lucro, prejuízo, a satisfação nossa é de ver o cliente satisfeito. Essa é a realidade. Poxa. O cliente ficando feliz com o que nós entregamos é mais recompensador, né? Tem É uma os recompensa, prós, né? Tem os prós e os contras de ser sério, né? É, tem os prós e os contras. Mas, cara, você tem que ser o que é, né? Você tem que fazer o que você acredita e o que te deixa, pelo menos, com a consciência tranquila, né? Então, assim, a recompensa para nós é um bom trabalho. É o reconhecimento do bom trabalho, porque essa é a nossa busca. A gente estava conversando há pouco tempo, agora, Entendeu? antes de gravar, e você falou justamente sobre isso, de o que mantém as pessoas, de fato, é ter uma base sólida, é aquilo ali, e aquilo ao longo do tempo se sustentar, né? Então, quem não age dessa forma, começa bem, mas daqui a pouco Sim. não se sustenta, né? É insustentável. Não existe, cara. Então, isso é muito bom falar. Isso é em tudo, né? Perfeito. Em obra, em família, em negócio, seja no que for, né? Uma boa fundação, uma boa base, ela te segura. Se não for, uma hora aquilo vai ruir. Mas é como eu estava te falando, então a gente faz todo esse sistema e aí no meio da obra, normalmente, desculpa, eu falo tão pouco, quando eu falo muito eu fico rouco. Já fica rouco. Já sou rouco, né? E fico mais rouco. Pedi uma água, Vini. Então o que acontece? No meio do caminho, muitas vezes, eu mexo no metro quadrado porque eu aumento o que nós estávamos esperando gastar em alguma coisa, né? Entendi. Em metais, principalmente, Eu presenciei, eu vi Né? que você sempre foi mudando ali. Quando surge uma coisa do mercado que eu acho que vale a pena, que é muito legal e que é diferente, mesmo que seja mais caro, eu invisto. Entendi. E como a gente tenta fazer as casas o mais pronta possível, né? Então, isso muitas vezes estoura o nosso orçamento. Não quando a gente faz para terceiros, como eu te falei. A gente segue rigorosamente o que foi vendido, né? E o cronograma, enfim, né? O cronograma a gente tenta antecipar, na verdade. Mas quando as obras são nossas, normalmente eu estouro o orçamento, mas estouro de uma forma consciente. Consciente, né? E nunca me preocupei muito com o valor de venda. Sinceramente, não me preocupei. Como essa casa do Quintas, por exemplo, Peraí. com Essa certeza sem gás. essa me chamaram de maluco, né? Chamaram muito. Então, assim, mas foi uma surpresa muito agradável, cara. Assim, a procura que houve e, entre aspas, né, a briga para comprar a casa, eu achei que foi interessante isso. Foi rápido e ainda teve uma disputa ali, né? Uma disputa e, assim, é interessante que já bateram na porta da casa, né?
Nós estamos agora fazendo algumas adequações para a nova proprietária e acompanhando parte de que a gente está indo, né? A gente sempre propõe que, caso queiram, nós os acompanhamos até o abrir a porta, fechar e tchau, né? Tá tudo pronto, né? Então, assim, é com designer, assim, é com automação, com cortinas, enfim, com tudo. E aí foi interessante que bateu uma pessoa lá na porta, pediu parece o contato da proprietária, não sei direito, foi com o nosso mestre de obra. E falou o seguinte: eu quero essa casa, vi essa casa, não comprei, mas eu quero ela. E pago mais. Pago o que o cara quiser, manda ele. E arrumou de alguma forma, não sei como, o telefone do proprietário e ligou, falando que pagaria o que ele quisesse pela casa. Achei interessante isso. E aí foi legal, porque quando eu falei com esse proprietário que a casa ia ser vendida rápida, isso só ratifica o que eu falei, entendeu? Com certeza. E então, foi daqui, assim, tá? Foi um consultor nosso que então, falou. assim, Exatamente. Foi, né? Então, assim, isso é legal porque só ratifica o que eu falei, né? Porque, cara, É não ter referência, né? Não ter referência, e é legal porque te traz um alívio no sentido de falar assim, porra, eu acertei, né? Eu tava certo. Porque por mais que você acredite no que tu faça, e para isso eu tenho muita personalidade no que eu faço, não só em termos de casa não, mas no que eu uso, no que eu gosto. Se eu gostar, eu gosto e acabou. Não estou preocupado com o que os outros estão pensando. Eu sou um cara que me preocupo muito com o que os outros pensam de mim. Ou quase nada. Ou nada, na verdade. Então, assim, mas quando você vê que o resultado foi o que você esperava, você vê que você não errou, entendeu? Que errar é uma sensação muito ruim, né? Com certeza. Então, assim, isso te dá uma motivação também para você cada vez ir levando mais. Essa ratificação é importante para falar, irmão, estava no caminho certo. Você ratifica. Eu acho que é um lance bom que o mercado também, de uma certa forma, entende isso e que, como eu te falei, isso começa a agregar valor ao nosso mercado. Quanto mais gente boa tiver e quanto mais pessoas quiserem fazer melhor, vão trazer mais coisas boas, mais gente boas. Vai oferecer um serviço melhor para a população. Vai oferecer um serviço melhor e cada vez o entorno vai melhorar. Cara, eu acredito muito nisso, entendeu? Isso acontece muito lá fora. Nós morávamos em Miami e isso é muito comum lá, um shopping comprar não a área do shopping ou então a área do condomínio. Eles compram logo 8 quarteirões logo. Em São Paulo, Alphaville, a área de Alphaville é assim, São né? Paulo é outro mundo, né? Exatamente. E lá fora isso é muito comum, né? Muito comum lá fora, cara. Sim. Lá em Downtown mesmo. Eles desenvolvem o bairro, né? Cara, eles fazem crescer. E isso é bom para todo mundo, entendeu? Porque eles não compram o terreno. Vamos supor que o terreno seja uma quadra. Eles compram 10 quadras. Eles compram todo o entorno. Visando o crescimento. Cara, porque, por exemplo, Downtown é um lugar antigo, como o Brickell também era, falando em Miami, tá? Sim. E aí o que acontece? Você faz um empreendimento de alto luxo, em que o entorno é zoado mesmo, é velho. E aí o que acontece? Os caras compram tudo. E aí o entorno ele começa a botar shopping, começa a fazer shopping junto, porque é mais flexível até do que o nosso código de obra. Então, então consegue... Dentro do mesmo empreendimento pode ter shopping, hotel, residência. Então, assim, piscina embaixo, piscina em cima, piscina no meio. E aí fazem um empreendimento de altíssimo padrão. E shopping vem junto, aí as lojas de grandes marcas, né? As grifes vêm junto. As grifes vêm junto, e aí aquele local que era um local abandonado, desvalorizado, metro quadrado baratíssimo, passa a ser um valor maravilhoso. Isso traz um turismo mais rico, isso traz mais impostos, traz mais empregos, cara, traz tudo de bom. Isso é a forma inteligente de usar a política, né, a favor da população, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, o que eu vejo, eu não vejo ninguém, sinceramente, assim, como concorrente. Não estou te falando isso porque não chega ao nosso nível. Não é isso, não. Eu não vejo como concorrente, eu vejo como uma pessoa que faz a mesma coisa que eu. Então, se de uma certa forma a gente poder ajudar o mercado como servir de referência para alguma coisa boa, e o cara aqui, eu fiz uma casa, comprar o terreno do lado e fizer uma casa, tentar fazer melhor que a nossa, eu acho bom.
porque valorizou a nossa. Sim. É uma coisa lógica, Valoriza. isso. Entendeu? Aconteceu isso em Angra, né? Aconteceu isso em Angra. Você fez o paisagismo do condomínio à frente ali. Exato, entendeu? Você acaba valorizando o entorno, né? Em Angra aconteceu isso, foi um projeto muito legal, até falo isso com a minha esposa. Aí, vou te cobrar, que tu falou que tu ia falar de Angra. Vou falar de Angra, Isso. vou falar agora então. Vamos lá. Angra foi um bom exemplo disso. Né? E eu primo muito por isso, né? Angra é um lugar que eu falo que, porra, é um paraíso. Se fosse em outro país do mundo, era um lugar que eu nem poderia estar de tão caro que seria, né? Eu concordo contigo. Porque é um lugar maravilhoso, em que tudo é bom, águas quentes, natureza absurdamente bonita, né? Mas infelizmente com uma política, né, de urbanismo, de cidade, enfim, de tudo, uma porcaria, né? Verdade. Muito ruim. Verdade. Né? E tomara que alguém Em algum momento isso em algum mude, momento isso mude, né? Porque tem é um tudo lugar pra que ser... realmente vale a pena. Tinha tudo para ser Sim. Ibiza, Com certeza. Saint-Tropez, Com certeza. muito melhor, na verdade. Sem dúvida. Né? Tu vai, por exemplo, em Algarve, em Portugal, que é um lugar muito legal, maravilhoso, bacana. E assim, cara, os portugueses em si, né, falam, porra, a água em Algarve é quentinha. Porra, é gelada pra cacete. Caramba, irmão. Dói o osso, é horrível, cara. Mas é um lugar super legal, entendeu? Exatamente. Imagina isso aqui em Angra, né? Imagina isso em Com Angra, água entendeu? de verdade quente. Exato. Aí tu vê, cara, tu vê os hotéis assim, cara, o visual. O visual lindo, mas o hotel deprimente, Os né? hotéis, cara, assim, deprimente, né? E com uma política que houve lá atrás de vender parte do hotel para particular, que aí nunca vai ficar bom. Como é que vai fazer isso? Se o apartamento é meu, outro é teu, outro é do fulano, outro é do ciclano. Aí o que acontece? Você vende o teu imóvel, vamos supor que chega um grupo e vai comprar. Tu vende o teu imóvel por 100. Sim. Aí eu falo, pô, peraí, Lohan vendeu por 100? O meu vale mais. Aí a gente tem sempre essa mania de achar que o nosso vale mais. O né? nosso vale mais do que o do outro. Então o meu vale 120. Aí o outro, peraí, o N vendeu por 120, é 140. Aí vai o cara que é mais esperto ainda que a gente fala assim, o meu, vou segurar ele por último, que depois o meu não tem preço. Vai ser 1 milhão. O cara vai ter que pagar. E muitas vezes nessa que o cara se ferra. Exatamente. Tá? Eu já vi situações que o cara deu a volta pelo imóvel do cara e confinou fez tudo e ferrou o já cara. Já vi isso, inclusive, numa construção de supermercado. O cara Sério? achou que a casa dele valesse muito. Última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote queria um preço assim absurdamente mais alto que valia. Né? E aí o supermercado comprou tudo em volta. Todo em torno e deixou a casinha dele. E deixou a dele no meio, assim. Ficou. Imagina seja, o cara. Não valia muita coisa, agora não vale nada. Imagino. Então. E Angra é isso. Mas o que foi interessante em Angra? Eu comprei uma casa num condomínio. E a casinha, uma casinha pequena, né? Tu deve saber melhor que eu quantos metros tem, deve ser 110, 120 metros no máximo, né? É. Mas assim, paradisíaca. Aparenta ter um pouco mais, mas. Mas eu acho que não tem não. E assim, paradisíaca. Mas assim, tudo muito antigo, tudo muito largado. Largado, né? Os moradores talvez entendam que a casa é de veraneio, então o que tá bom. E qualquer coisa tá bom, né? Exato, e nós como gostamos, eu sempre falo que tu passar da tua casa, você tem que ir para um lugar igual, né? Senão não vale a pena. Tu não pode ter saudade de onde tu saiu, né? Sem dúvida. Essa é a verdade. Vai viajar para qualquer lugar, você tem que ir para um lugar melhor. Entendeu? Né? Então, assim. Ou pelo menos igual. Não quer dizer que tem que ter luxo, não é isso. Eu falo que não tem nada a ver você se sentir bem em um lugar agradável com luxo. Sim. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? O luxo é onde você se sente bem, é o contrário. Então, assim, mas tu não pode ter saudade. Tipo assim, tu vai para uma casa em Angra, é menorzinha, mas tu não pode ter saudade do teu apartamento no Rio. Eu tenho que voltar para casa. Então tu não aguenta nem ficar lá, né? Verdade. Tu vai mais como obrigação do que outra coisa. Ou qualquer outra coisa. Então, assim, foi interessante, até comentei isso com minha esposa, meu filho, e até mesmo com o Bidu, com a minha equipe, né? Com o Daniel. E que foi uma hora interessante, porque nós não queríamos gastar muito, não tínhamos tempo de fazer a obra. E uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu aluguei a casa por temporada. Tá. Atualmente já não alugo mais. Tá. Mas aluguei por temporada, que falei, porra, a casa tem que se pagar, então não tem sentido, né? Ter só custo, que eu já tive casa de praia em Cabo Frio, era só custo. Eu falei, não quero mais isso na minha vida. E acabei comprando essa em Angra. E falei, essa casa tem que se pagar. Então, ia alugar e acabou que hoje a gente não aluga mais. Porque a gente tem tanto carinho pelas nossas coisas que
É meio discrepante. Eu empresto, mas não alugo, entendeu? Sim. Porque se eu emprestar, eu sei para quem eu estou emprestando. Exatamente, e tuas regras. Entende? E aí começamos a fazer uma obra e falei, vamos gastar pouco. Algumas coisas te confesso que não consegui gastar pouco, porque quando você conhece o que é bom, é difícil você colocar outra coisa. Você botar o mais ou menos. Sim. Entendeu? Não pelo valor, mas sim pela qualidade, né? E por tu gostar mesmo, pronto. Uma questão dessa, por exemplo, tapete. Eu tentei comprar tapete nas home center da vida, mas não consegui. E acabei comprando vou falar aqui a propaganda na Casa Júlio. Na Casa Júlio. Que é o Elinho lá, meu camarada. Muito amigo nosso, parceiro. Tá? Então, acabei comprando lá com ele. E até brinco que a única exigência que eu tenho na casa quando alguém vai é não pisa com areia nos meus tapetes, que a casa é pé na areia. Fica a dica, hein? Tira o sapato. Não, cara, não tira sapato não. É simplesmente fazer o que eu faço, entendeu? Ou passa descalço, depois bota chinelo, ou vice-versa. Então, assim, como quem vai para nossa casa já tem muita intimidade, então... Não é porque nada do tapete não, é que o tapete é uma merda para tu limpar ele, que ele é todo em trama de corda náutica, né? Porque tem que ser outdoor, né? Então, todos os tapetes da casa são outdoor. Então, já para molhar, mas não é nem molhar, é areia em si. É areia que é difícil. Que é ruim, né? Para você. Sim. Mas também se pisar, não tem problema nenhum. Mas já fica a dica, já fica registrado. Não fica a dica, não é isso, mas... Como é tudo família, né? E eu estou te incluindo na família, sempre te falo isso quando vai para Angra, fica lá em casa, né? Realmente. Inclusive, se tiver que guardar lá teu jet ski, enfim, que guarde lá em casa se quiser. Mas enfim, tentamos fazer uma obra porque realmente o condomínio vale a pena. Tu sai da casa, tu tá na areia, tu tá tomando um café, tu tá vendo a praia ali, uma coisa assim. Eu acho que é um pedacinho do paraíso. Eu sempre falo que o nosso quintal é a praia, né? É muito maior do que as casas. Porra. Que estão no canal, porque eu falei, nosso canal nosso quintal é bom, que é a praia e não preciso manter ele, que beleza. Você então, não paga por ele, né? Então, assim, é uma casinha pequena, mas foi interessante esse projeto, porque nós fizemos, como eu falei, em 1 mês e 10 dias. Foi 1 mês e 10 dias, 1 mês e 10 dias, porque eu já tinha alugado a casa e eu não sei desfazer o que eu faço. Jamais ia ligar a pessoa e falar, olha, aluga outra, porque... E era Réveillon, Natal, Réveillon? Cara, era festa, não era? Não, mas era antes um pouco, dia 20... Eu acho que era dia 20 de dezembro. E o cara ia ficar até dia 23. Ah, tá. Beleza. Então, cara, porra, no meio da obra, e aí que eu digo que a minha equipe é 1000, né? Eu, sinceramente, muitas pessoas reclamam da equipe e tal. Eu não reclamo de nada, porque... Estão contigo na chuva, no sol, né? Você pode pensar assim, eu particularmente, né, pensar assim, pô, vou parar por várias coisas, mas nunca por funcionário, cara. Eu acho que se você tenta ser um bom líder, você consegue trazer boas pessoas também, entendeu? Para estar no teu time, né, e entenderem, né, que você tá ali com eles, né, não tá ali... se você for o primeiro a puxar a carroça e não tá em cima dela, então eles vão vir contigo, entendeu? E também os que não vierem realmente não dão para fazer parte do teu time. Sim. E aí não tem jeito, é da vida. Sim. A pessoa vai procurar outra coisa a fazer. Um lugar que se encaixe. Mas se ficou é porque realmente vai agregar. Então eu sinceramente não tenho problema com esse negócio de funcionário. Não, isso aí para mim, cara, não primo, não gosto desse tipo de comentário até em relação a isso. Mas foi interessante porque o que acontece? A obra estava meio que andando, mas porra, de novo, comecei e falei, porra, essa casa está muito zoada, temos que fazer alguma coisinha, temos que pintar, temos que fazer só uma meia sola. Porque tu falou, comprei, eu vou só dar uma pintura, vou só fazer um negocinho. Fazer uma meia solinha para aproveitar um tempinho, depois no inverno eu vou fazer uma obra. Isso. E aí, como tudo, né? A gente começou a fazer, aí, porra, isso aqui não tá legal, a iluminação não tá legal, as camas não estão legais, sofá, vamos botar uma capa, depois, aí vem minha esposa, vamos fazer novas almofadas e tal. Aí vem meu filho e fala, pô, pai, esse piso aqui tá feio pra caramba, vamos trocar pelo menos o piso. Aí começa a trocar o piso. E aí quando eu vi,
eu estava mexendo um pouco mais do que eu esperava, né? Quebrando o piso todo da casa, mudando os banheiros das suítes todas. Tinha uma suíte no térreo que era horrorosa e ficou bem legalzinha. Depois até vou pedir para nossa equipe do Instagram para fazer o antes e depois, porque realmente era tenebroso, cara. Imagina. As pessoas acham que casa de praia é um lugar para sofrer, né? Porra, pagar os pecados. É terrível, cara. E eu achei, puta, cara, quando eu entrei na casa, eu falei assim, comprei uma merda. Impossível não dá pra ficar aqui. Que merda. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. E foi uma compra difícil, né, cara? Foi uma compra ali difícil, arrastada, cara. Mas eu entendo. Eu me envolvi contigo, eu falei, cara, como é que... Foi uma compra arrastada, ela começou em abril e só acabou em outubro. E, cara, eu entendo até o antigo morador, o antigo proprietário, porque, cara, realmente dá pena se desfazer de um lugar igual aquele, entendeu? E até não é uma coisa que te dá prazer em comprar, vamos dizer assim, não é que eu me envolva com a vida da pessoa, que eu nem o conheço, mas assim, não é uma coisa que fala assim, porra, me dei bem, entendeu? O cara teve que vender, eu comprei, não é isso. Dá até pena, entendeu? Sim. Porque a gente viu também, quando a família fez a entrega, né? Principalmente o filho do casal, assim, que ele tinha sentimento pela casa, pelo que viveu, né? E assim, tu via meio que a tristeza, porque ele fala dos momentos bons que viveu na casa, entendeu? Então isso foi uma coisa até que nos comoveu um pouco, assim. Até a gente comentava isso lá, eu, minha esposa, meu filho, falei, cara, porra, que situação, né? Mas enfim, né? É a vida. É a vida. Foi um ciclo que fechou para eles e outro que abriu para nós, né? Então, mas enfim, foi isso. Mas a casa estava muito velha, estava alugada, sei lá, tava horrorosa, né? Tava horrorosa. A gente vai fazer um vídeo para poder mostrar pro pessoal. Né? E aí nós começamos, né? Vamos fazer uma obrinha barata, rápida, que depois a gente faz outra. Aí sim, com o tempo, beleza. Aluguei a casa já, temos 1 mês e pouco para fazer a obra. E aí, cara, começamos. E aí, porra, a geladeira tá feia, vamos comprar a geladeira nova. O freezer tá ruim, vamos comprar. Trocar. Porra, já que a gente vai mexer aqui, vamos mexer ali. Já que a gente mexeu acolá, vamos mexer ali também. Porra, essa porta de entrada tá uma merda. Fez outra casa, ele. Vamos fazer outra. Fez outra casa. Aí liguei pra serralheria que faz obra conosco, que é nosso parceiro. Falei, cara, precisa de uma porta urgente. E aí, cara, porra, vem de novo aquela história, né, de que os vizinhos se incomodam demais com o que tu tá fazendo. É impressionante isso. É uma coisa que me espanta um pouco, assim. E é que eu te falo, né? No final a casa ficou legal, né? Vieram pessoas falar comigo, principalmente, de que uns querendo conhecer a casa, né? Porque realmente algumas coisas a gente botou o que a gente gosta, né? Iluminação, compramos luminárias, algumas não, mas outras boas, no nível bacana, né? Assim, de lojas mais conceituadas, um projetinho básico, mais um projetinho, né? Os móveis nós fizemos na nossa marcenaria, que nós temos marcenaria dentro da nossa construtora. A construtora deles é muito completa. Eu já tive o prazer de ir lá. Tem todos os maquinários dessas grandes, você tem praticamente, né? Todos. Que a gente vê sempre da oportunidade, cara, da dificuldade, desculpa, é onde está a oportunidade. E foi assim que a gente foi crescendo, entendeu? Principalmente em se tratando do mundo corporativo, ele é muito justo. Assim, justo que eu digo não é justo por ser justo, é justo que eu digo o cronograma é muito apertado, né? E não dá para você depender de terceiros para fazer um móvel, né? Então a gente começou a fabricar móveis e fazer marcenaria técnica dentro da empresa. Nós temos máquinas italianas hoje. E porque a gente viu da necessidade, a gente falou, cara, a gente tem que acabar com esse problema, né? Então da necessidade acabou fizemos do limão a limonada. Isso veio da tua escola, irmão. De começar, daqui a pouco caminhão, pô, estoura muito pneu, borracheiro, não sei o que, tu trouxe isso pro teu business e ficou a empresa completa. Cara, eu costumo dizer que tudo na vida, tudo de ruim na vida tem alguma coisa boa. Entendeu? Então, assim, e eu sempre falo também tem um aprendizado. Que o problema, ele só deixa de ser problema quando você acaba com ele. Então dá logo na cabeça dele, entendeu? Então, assim, o que nós chamamos de problema? Fornecimento, tempo, tudo. Então, nós, com as dificuldades, nós viramos distribuidor de obra seco, né? Drywall, montante, guia, toda a história de drywall.
porque o mundo Por um período corporativo usa tu drywall. tinha um estoque absurdo, né? Cara, eu talvez tenha sido o cara que tenha maior estoque de drywall, de drywall. dentro de uma fornecedora, eu acho, cara. Tinha mais de, sei lá, eu acho que mais de 25 mil chapas de drywall, uma porra dessa. Eu não tinha espaço físico. E olha que nós estamos num espaço de 2.500 metros quadrados. Gigante. E não tinha espaço físico para ter tanto, porque era um contrato que nós tínhamos no corporativo. Acabou que esse contrato não foi usado, porque era um contrato muito leonino, né? Que se usar, bem, se não usar, paciência, fica com ele. E aí eu negociei na época uma compra à vista para a gente ter muito preço, né? Que a gente é uma concorrência pública. E fiquei com esse estoque. Mas então viramos um distribuidor de drywall. Hoje a gente não precisa de fornecedor de drywall, a não ser das fábricas, porque a gente compra direto das fábricas. Todos os nossos materiais a gente tenta comprar direto, todos. E criamos depois a marcenaria, porque era uma necessidade absurda. Às vezes um projeto chegar numa sexta-feira e está pronto na segunda. Então não tinha fornecedor para ele? Não tínhamos quem nos atendesse. Com certeza. Em relação a isso. E aí criamos a marcenaria. E particularmente é um segmento da construção civil que eu curto bastante. Acho bacana. Eu acho que tudo que você vê nascer, né? Criar, né? Eu acho que eu sou apaixonado por arquitetura, sou apaixonado por materiais, ferramentas, design, coisas novas, designs. Para mim, passar um final de semana dentro de um casa shopping da vida ou um evento de construção civil ou de arquitetura, principalmente. Mais fácil de te encontrar do que qualquer outro lugar. É mais fácil porque eu curto, cara. Eu curto, minha esposa curte, meu filho curte, então acaba não sendo o maior sacrifício. Eu acho que isso é a melhor coisa que pode haver numa vida profissional. Encontrar paixão no que faz. Né? É paixão no que você faz e o domingo ou a segunda ser o mesmo dia. Eu particularmente até gosto mais do final de semana, porque é um dia que você tem menos ligações, né? Sim. Então é um dia que eu estou mais leve para curtir, uma loja, ver o que há de novidade. Conheço quase todo mundo desse mundo do Casa Shopping, principalmente, entendeu? Então, assim, somos super bem-quistos lá e a recíproca também é verdadeira. Então, inclusive até pensamos em ter uma hora, um espaço no Casa Shopping, estamos já em conversa com eles, né, em relação a isso, lá com o pessoal do Casa Shopping, que acabou também, que já são conhecidos nossos, pessoas muito, muito bacanas, muito simpáticas. Enfim, é uma coisa que a gente curte. Eu curto, minha esposa curte, meu filho curte. Bidu, por exemplo, que sempre falo nele, fazia engenharia, parou um pouco, vai voltar agora. Vai voltar. Também curte. Eu soube há pouco tempo que a esposa dele está fazendo arquitetura também, quer dizer, então acaba que a gente vai influenciando, né, cara? Isso é legal, né? Não, tu é tão apaixonado pela tua empresa, pra gente finalizar, que tu tem uma tatuagem, né? Eu tenho uma tatuagem aqui no pescoço. Na verdade, Enfio vem do meu nome, né? Que é Enio, e o meu último nome é Filho, né? Que vem mesmo nome do meu pai. Mas foi um nome que não foi pensado não, na verdade. Você falou essa curiosidade agora há pouco. Eu, na época que fui abrir a empresa, né? Parece até nome de operação, né? De operação da Polícia Federal, né? Tu fica escolhendo tanto nome, né? Juntando uma coisa com outra, não sei o quê. E na época eu dei 3 nomes lá para o escritório de contabilidade e nenhum dos 3 passaram. E ela botou... Foram bloqueadas. Aí não pode. Aí a contadora lá, por conta própria, botou lá Enfio. Enio, Filho, botou Enfio. E ficou. E na época eu achei uma merda, achei horrível. Falei, que merda. Mas ficou. E hoje, cara, acabou acostumando. Hoje eu sempre falo para as pessoas que não existe o Enio no mundo profissional, existe Enfio, na verdade. A empresa tem o seu DNA, não é o meu, acaba sendo, uma coisa se mistura a outra. Mas a empresa tem DNA próprio e as pessoas que estão nela, independente de eu estar ou não, seguem muito isso, né? Eles seguem muito isso, e eu tenho certeza que o dia que eu não estiver mais à frente, ela vai seguir a mesma pegada, né? A mesma proposta. Então, o Enfio veio daí, né? E há pouco tempo, meu filho e minha esposa falaram, pô, faz a tatuagem da Enfio e tal. Que meu filho tem uma com o sobrenome dele, né? E da mãe, que é Flores. E eu falei, pô, fazer Enfio. E fiz, né? E, cara, eu tenho muito orgulho do que eu
da empresa que é hoje, entendeu? Que legal. Não do que eu tenho, mas da empresa em si, né? Quanto de gente que nós já empregamos, já de alguma social, forma né? ajudamos, né, cara? A influência. Então isso é legal, né? Então, isso não tem preço. E assim, é muito duro para nós fazer demissões muitas vezes, né? Eu particularmente não faço, não gosto. Jogo essa tarefa árdua aí para minha irmã, que custa da parte financeira da empresa, da parte administrativa. E acho que é horrível isso. Mas é interessante que o cara é demitido muitas vezes, tá? Não, isso não é, são poucas não, muitas vezes. O cara é demitido, né? E depois bate na minha sala para agradecer. Isso é incomum, né? E muitas vezes, quando sabem que nós pegamos, principalmente contratos, né? Porque aí tu pega muito mais gente, muito mais profissionais, as pessoas já começam a fazer contato conosco para voltar. Entendeu? Isso é muito legal. Porque é uma coisa que eu encho o peito para falar o seguinte, cara. Nós nunca pagamos um salário atrasado. Se eu estiver mentindo aqui, que alguém fale que eu estou mentindo. Não. Nós nunca pagamos, digo assim, né? Eu sei. Eu só falo a verdade, eu banco o que eu falo. Nós nunca pagamos um salário atrasado. E se bater dia 15 ou dia 30 ou 31 no final de semana, recebe antecipado. Tá? E nunca paguei um boleto atrasado também. Então, cara, isso para mim é motivo de orgulho, entendeu? Isso conta. Isso é motivo de orgulho porque... A gente sabe como é que é desafiador empreender no Brasil. A gente sabe o quanto é desafiador e o quanto é duro, né? Muitas vezes, né? Infelizmente, muitas vezes te deixa sem dormir, te faz torrar muitas coisas. Eu não tenho só case de sucesso, não, pelo contrário, né, cara? A gente tem a tendência só a falar as coisas vitórias, boas, né? Sim. Mas, cara, há muito fracasso, há muito prejuízo no meio do caminho. Obra que o cara fala, tive obra, só tive sucesso, só tive lucro. É mentira. É mentira. Porque muitas obras dão prejuízo, pelo menos se você fizer um trabalho com responsabilidade e honrar o que você assinou. Se você fizer isso, muitas vezes você vai ter prejuízo. Uma vitória é um conjunto de derrotas ali, né, cara? Sim, exatamente, entendeu? Inevitável. Quem fala diferente disso tá mentindo, né? Irmão, essa é a verdade. 2 horas de papo. Eu quero te agradecer. 2 horas, mais 2 horas fora. Não, né? fora. A gente já tá aí, ó. Vamos terminar e vai continuar o papo. Porque, cara, sempre tá contigo um aprendizado. Eu quero te agradecer, irmão. Se você quiser falar com o pessoal, eu vou deixar a tua rede social. Vai estar aqui a rede social. Te agradeço. Me dá, José. Te confesso que vim hoje, te liguei antes, inclusive, né? Ligou. E só não deixei de vir, porque era você. Eu sei disso. Eu tenho poucos amigos. Tava com medo de te atender, cara. Com medo de tu falar, não vou, Lohan. Cara, eu não poderia dizer isso pra você, né? Essa é a verdade. Se eu pudesse, eu diria. Eu sei. Mas não poderia dizer isso pra você. Mas foi interessante. Eu sou um cara assim, entendeu? Por isso que eu não gosto de compromisso, entende? Porque agora eu vim... Batemos um papo antes, tua equipe é sempre 100%. Acredito que não só conosco, mas com todos os teus clientes e parceiros e amigos, né? Eu sempre falo e sempre gosto de frisar isso, que pelo menos eu não vejo ninguém como concorrente, acredito que vocês também não vejam. Tem colegas de profissão de vocês que também são meus amigos, pessoal da Sentinelle, da Quadra, da QIC no caso, são todos conhecidos e eu acho que as pessoas, se elas conseguirem enxergar as coisas dessa forma, de que, quem faz bem está somando, né, e não dividindo, e as pessoas que venham também para cada um fazer o seu melhor, então isso só agrega valores. Sem dúvida. A hora que as pessoas pensarem assim, as pessoas param de achar que o outro é concorrente e acaba todo mundo ganhando. Consegue melhorar o mercado. E aí não acontece aquela história lá atrás que eu falei, que acabou que lá no meu restaurante todo mundo quebrou. Todo mundo quebrou, né? Porque todo mundo viu o outro como um inimigo. Essa é a verdade. Entendeu? Isso é tragédia anunciada. Não tem nada de bom nisso. Com certeza. Tá bom? Então, espero ter contribuído aí. Amigo, tem uma lembrança para você. E agregado alguma coisa aí a teus podcasts. Com certeza. Isso aqui é uma lembrança do Homecast para ti, que você participou. Obrigado. Tá? Então, show. É isso, gente. Siga a gente aí nas redes sociais. Vou deixar aqui os dados do Instagram da Infil.
Então, muito obrigado por você estar com a gente até o final. Segue lá, deixa comentário, que isso é gratificante pra gente. Bacana. Um abraço. Gostei tanto que até estou à disposição caso haja outro. Então, perfeito. Vambora. Mas próximo vou ter que trazer a Silvia. Desta forma. Pode trazer a Silvia, pode trazer João, pode trazer João, Edu. acho que bacana. Se quiser marcar na obra também, meu vamos pessoal sim. é família. Fechado. Tá bom? Um abraço. Show.